Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque agora além das lives, YouTube, Facebook, temos também o podcast, né? Que você pode ouvir aqui o conteúdo que eu estou disponibilizando, uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm comentado, dando sugestões. Tem sido realmente uma experiência assim incrível. Cada vez mais eu conheço aí pessoas, né? Estou conhecendo novas pessoas, descobrindo antigas histórias, novas histórias, e é uma alegria muito grande poder disponibilizar e poder participar disso, né? Então quero agradecer a todos aí. Hoje nós teremos uma presença mais do que especial aqui, alguém que está envolvido nas principais produções da história do louvor congregacional aí do Brasil, discos históricos. Então estaremos conversando daqui a pouco com Gerson Ortega, descobrindo, relembrando algumas histórias. Então sejam todos muito bem-vindos. Ele já chegou aqui, como diz a brincadeira, né? Ele já está entre nós. Gerson, quero te agradecer pelo privilégio, né, de poder conversar com você hoje nesse assunto apaixonante que é a história da música cristã no Brasil. E você que é uma das figuras aí que fez e faz história. Então, estou muito feliz de poder conversar contigo. Prazer todo meu, Ramon. Estamos nos conhecendo agora, né? Exatamente. Eu vi vários nomes que você colocou aí, pessoal mesmo dos pioneiros da turma que, né, primeiro abriu a picada e fez a estrada, asfalto, tudo para hoje o pessoal andar a 150, 180, né? Então é importante fazer isso, porque depois que uma estrada é asfaltada, ninguém quer saber mais quem que fez, né? Não interessa. Interessa correr nela e ir embora. E eu acho que esses homens e mulheres aí que você tem convidado são gente muito especial. E eles não podem ficar de fora, mas de jeito nenhum. Então, achei muito legal a iniciativa, agradeço mesmo você estar fazendo isso. O brasileiro não costuma ter muito, como é que é? Não é muito de história, né? Acho que está melhorando um pouquinho agora, mas eu mesmo, durante muito tempo, tem uma frase que eu costumo dizer, eu não sabia que eu estava dentro da história ou que eu estava fazendo história. Eu não tinha nem essa noção, né? Hoje, muitos anos depois, tal, a gente começa a ver que sim. Então, no meio desse negócio aí, né? É verdade. Inclusive, a semana retrasada, eu fiz uma com a Zaf, né? E ele falou bastante em você. E vou fazer sexta-feira uma segunda com ele, né? É muita história, assim, e vai dar para fazer uma nova conversa. Segunda-feira eu fiz uma com o Bené, que mandou um grande abraço para você. Falou, mande um abraço na gravação aí, diga para ele do meu carinho. Eu falei, farei. Né? E tem sido realmente bem bacana descobrir o e eu começo, Gerson, sempre com uma pergunta para todo mundo. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho? Tá. Felizmente, eu nasci em lar cristão, meus pais já falecidos eram cristãos, e toda a minha formação, assim, desde pequenininho, foi igreja, cristão, tudo mais. Aí, na época, né, estamos falando de uns aninhos atrás, minha mãe viu algum talento e tal, e ela me pôs para estudar piano. Né? Hoje você tem todos os tipos de estudo de escola, moderna, clássica, pós-moderna, não sei o que, não sei o que lá. Na época não. Na época era o tal do conservatório, que era para onde você ia estudar música, música clássica. E dos 6 aos 15 anos eu estudei música clássica e me formei num conservatório aí, Conselheiro Lafayette, tal, aqui em São Paulo. Felizmente, junto com isso, eu tinha ouvidos, né? Os tais dos ouvidos. Então, com os ouvidos, eu ia procurando outras harmonias que me satisfizessem, que não eram os clássicos. Tá? Então, muita coisa em cassete, muita coisa em long play, né? Que eu punha para ouvir, tentava fazer o que os caras estavam fazendo. César Mariano, Wagner Tiso, Nelson Aires, um monte de grandes maestros aí que a molecada de hoje acho que nem conhece, mas deveria conhecer, porque esses caras são músicos de verdade mesmo, né? Música moderna misturada com clássico, misturada com tudo.
que eu acho que é uma alternativa fantástica, assim, essa interligação de tudo, né? Aí, 15 anos eu terminei, e minha professora queria que eu fosse fazer uma especialização para ser concertista, era o único caminho que tinha, né? Só que ela ia tentar, em 1, 2 anos, uma bolsa para mim, para ir para a França, para estudar lá. Naquela época, isso tudo era muito mais complicado do que hoje mandar uma mensagem por e-mail para os caras e falar: escuta, vocês têm bolsa aí para o curso tal na Índia? E aí você vai para a Índia e tudo bem, né? Não era assim. Então, eu tinha 15, 16 anos, na época eu fiquei com medo de ir embora do Brasil. Falei: não, não vou sair daqui. Meus pais também ficaram meio assim. E aí eu fiquei por aqui mesmo. E aí, incrivelmente, eu resolvi fazer medicina. Estou de volta nela hoje, passei por 20 anos de ministério aí viajando, como pastor, como ministro. Não perdi isso, mas assim, hoje eu não recebo exclusivamente da igreja, né? Não estou nesse momento. E estou com a medicina, estou com a acupuntura, também incrível para muitos cristãos, mas hoje a coisa já está um pouquinho mais calma. E estou paradíssimo agora, porque a acupuntura por internet, só se eu atirar as agulhas para os caras, ver se eu acerto, né? Então tá difícil a situação também. Ó, tem gente da minha igreja por aí, a Cris, gente chegando aí também. Ah, seja Valeu, bem-vindo. Cris, bem-vinda. E rapidamente é isso aí. Assim, teve uma época que, junto com a medicina, foi a época que eu estava assim, no auge, que o pessoal chama, em termos de arranjador. Então, eu participei de mais de 100 projetos, ou como arranjador, ou como músico mesmo. E foi muito legal. Então, muito desse povo que vem conversar contigo hoje, como o Bené e outros, Azaf, fiz um monte de coisa com ele, um monte de arranjos. O pessoal da Sara Nossa Terra, o Bené estava lá na época também. E aí vai, né? Também na década de 90 teve o Semente, né? O Grupo Semente, que foi uma iniciativa, 90 nada, acho que foi 80, década de 80. Plantando a semente, fruto, não é? Plantando a semente, E o fruto da criação. semente. O que esse grupo tinha de interessante na época, claro que hoje não é nenhuma novidade, mas a gente começou a fazer instrumental também. Uhum. Instrumental gospel, né? Então, havia muita gente, até na própria igreja, na teologia das igrejas, que questionava a música sem letra, se isso aí poderia edificar as pessoas, se isso poderia abençoar as pessoas. Então, nós passamos por esse probleminha também. Na época, eu costumava usar o texto de Davi e falava: olha, não acredito que Saul tinha os CDs do Davi, conhecia todas as músicas dele. E a Bíblia só diz que ele tocava com as suas mãos, né? Quando a Bíblia é meio pleonástica, você tem que prestar atenção. Que ele tocava com as mãos, não ia ser com os pés ou com a boca, como o Steve Vai, né? Mas a Bíblia diz que ele tocava com as suas mãos. Então, é sinal que provavelmente era instrumental. Ele não cantava para o Saul. E os espíritos imundos saíam dele, né? Sim. Então, esse foi um O, o- dilema da época. Hoje, instrumental, todo mundo faz, gospel na boa, mas nem sempre foi assim. tentando, tentando reconstruir um pouco do pano de fundo, você disse que ouvia, né? E citou algumas pessoas. No ambiente de igreja, quais eram as referências? Você disse que não se adequava muito já. Como é que era a música nesse contexto eclesiástico, nessa fase? Quais seriam as referências? Olha, até, sei lá, não vou nem ficar muito desse, não vai todo o tempo, mas não tinha. A primeira que surgiu, assim, que eu vi, que eu comecei a gostar, porque o pessoal usava, começaram a fazer salmos, a fazer canções, assim, cantar salmos e tudo mais, que não existia na época, né? Só tinha cantor cristão, harpa cristã, um monte de coisa desse tipo. Uhum. Foi o Maranata, o grupo Maranata Music, né? Que realmente também me trouxe bastante inspiração e desafio, veja você, para começar a compor, porque brasileiro não compunha naquela época, né? Tudo era versão. Se não fossem os hinos, começou com a Maranata e depois foi surgir Vencedores por Cristo,
que ficou, assim, veio também do Jaime Camp, e ele foi uma época também que começou a rolar o tal do Jesus Movement, lá nos Estados Unidos. Não sei se com certeza você estuda música cristã, você sabe disso. E nesse movimento começou a se converter muita turma dos hippies, né, dos malucos, muito cantor famoso de rock, um monte de coisa, começou todo mundo a se converter. Óbvio, com isso começaram a surgir as canções deles. Maranata foi uma coisa mais... Antes disso, ainda era grupo meio parecido com o que surgiu de Vencedores depois, tipo, sei lá, 10, 12, 20 pessoas cantando, mas já usando bateria, já usando violão, fazendo uma coisa mais moderna, né? Fora de igreja, de piano e órgão. Então, olha, que eu me lembro, cara, foi a primeira, assim. Primeira referência, depois veio Jesus People, o pessoal vieram para o Brasil, aí você começava a ver uma banda mesmo, com baixo, com batera, guitarra, você falou, nossa, que legal, olha isso aí, como os gringos fazem legal os negócios. E foi uma época também muito de Deus, realmente foi um movimento de Jesus mesmo, muita gente se converteu, foi muito bonito esse movimento. Lembra Tem que... um, Pois não. tem um disco de Vencedores, um ou dois, assim, que é muito visualmente falando, né? Que é aquele Fale de Amor, que tem a capa assim, a arte. Amor. Isso Isso aí eu não aí. entrei, não. Eu era um pouquinho mais novo ainda, né? Mas não, eu sei. Tem Se eu fosse contar também tem uma pegada já Fosse disso que Contar você é está uma falando. marca, como você pode ver. Se você olhar lá, tem canções que são traduzidas. O Ralph Carmichael era um cara muito manjado na época e era também um pioneiro, assim. Ele era um Uhum. maestro, tudo, mas ele começou a fazer umas loucuras assim que começou a agradar. E eram coisas novas, bonitas, mesmo com orquestra, né? Nas Pegada, estrelas. arranjos. Ele foi um cara muito importante nessa época e trouxe influência também, se eu fosse contar, que foi, se você olhar lá, você vê que tem algumas músicas traduzidas e algumas músicas já do pessoal nosso, do Guilherme e por aí vai, do Nelson, desse pessoal. Então você via algumas traduzidas do Maranato, outra trazida do Carmichael, outra não sei o que lá. Acho que a própria Fale do Amor, não sei se é a tradução do Carmichael, tem várias traduzidas. E aí Sim. começou a surgir esse negócio aí de... Ah, a Edjane está aí também. Oi, querida. Que bom que você está aí. Aí começou a ter esse mix, né? Então começaram a surgir long plays com música traduzida cristã e com alguns corajosos que arriscavam jogar a coisa lá. Aquela... Oh, meu Deus, que eu acho que é do Se Eu Fosse Contar. Está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores. Era um salmo, né? Foi o Gui que fez esse negócio aí. Despertar É, esse saltério, né? essa Despertar, música, ó, isso aí era coisa nova. isso aí. É porque vai ter um. Inclusive, vamos entrar logo nisso. Como é que você entra em Vencedores? Como é que se inicia a sua história com Vencedores? Foi bem legal. Eu já estava na faculdade de medicina, segundo ano, por aí, mas não larguei a música, claro, a gente não consegue, nem quer. E eles faziam, né? Eles faziam seleção de pessoas, né? Para participarem das equipes de férias. Era muito legal esse projeto, porque não existia, na verdade, né? Hoje, qualquer igreja, qualquer, assim, no bom sentido, qualquer igreja tem uma boa banda, né? Se precisar, vai para a rua, grava CD. Isso já hoje não é mais, né? Não é mistério. Na Uhum. época, não. Na época, você com um grupo musical numa penitenciária, você num grupo musical, numa universidade mesmo, num salão de uma universidade ou no campus da universidade, esse treco ninguém fazia. Não existia isso, né? Então, a Vencedores surgiu com essa proposta: treinamento dos cristãos que estavam nas igrejas, jovens, que participavam desse projeto. Então, eles faziam, era muito legal, eles faziam uma tour. Nessa tour, a maioria das vezes você ia, obviamente, em igrejas, você era hospedado pelos irmãos, não tinha cachê, não tinha hotel. Eu lembro uma vez que eu dormi numa casa de uma senhora lá no sul, e voltei tarde do programa, e ela tinha um baita cachorro na entrada da casa, e eu tocava campainha, não conseguia entrar. E na casinha dela também, que era uma mulher muito simples, eu tomei banho
de panela. Ela tinha a panelinha lá fora com os furinhos, então você enchia de água em cima e tomava banho. Coisas muito interessantes. Viajar de Kombi, que já por si só é um mistério, né, cara? Nossa, Viajar realmente. 6, 8 horas num dia de Kombi, 80 por hora com aparelhagem, com a turma toda junto, era uma baita escola. Então, a minha primeira viagem com vencedores foi na 16ª equipe, e daí, a partir de lá, assim, hoje em dia diriam, me descobriram, né? Então, a gente fazia alguns arranjos lá, o pessoal gostou e tudo mais, e daí eu tenho até num quadrinho aí o primeiro. Ixi, como é que chamava os pequenininhos mesmo? Os compactos. Compacto. A primeira gravação que eu fiz foi um compacto duplo de Vencedores por Cristo, e que foi, inclusive, o projeto aí para depois fazer o Se Eu Fosse Contar. Eu não participei do Se Eu Fosse Contar porque foi uma equipe de um ano, né? Que o pessoal foi, viajou, e durante essa viagem eles gravaram esse LP. Então eu não participei por causa disso. Um monte de gente trancou faculdade, tudo. Na época eu não podia trancar. Eu estava num ano meio complicado da faculdade para trancar e não fui. Mas foi a minha primeira viagem. Depois disso veio, Se Eu Fosse Contar, e veio a equipe de vencedores de um ano, que viajou o Brasil todo. Foi um projeto muito legal. De lá saíram pastores, saíram missionários. Isso que eu acho que é o principal, na verdade, né? O projeto do Jaime estava alcançando seus objetivos. Ministros de música, pastores, missionários. E, claro, vários deles, como um Guilherme Kerr da vida, como um Jorge Camargo, como um João Alexandre, como um Ademar de Campos, como toda essa galera participou de vencedores e depois, né? Bora. Foram, compuseram, compõem até hoje, a Audacélia, e vai embora. Um monte de gente querida, assim, com grande dom e capacidade, continuaram. E muitos deles estão até hoje, né? Alguns viraram pastores, missionários, quer dizer, foram cumprindo o projeto de Deus, e foi assim que eu entrei. Depois disso, eu participei da 23ª, que foi um pouquinho mais para frente, e daí depois a gente começou o projeto do Semente, daí então com Vencedores eu participava mais para gravações mesmo. Gravações, arranjos, tal. Eles pediam para a gente estar junto e participar. Você comentou aí, né, desses que se destacaram, fora a influência naqueles que você não vai conhecer nunca e que fizeram aí as histórias particulares. Até destacar o Tiago aqui, que ainda agora ele deu um testemunho de que uma palestra que ele viu de você em 96 e incentivou. Eu tenho compartilhado algumas músicas dele aqui na linha, são assim belíssimas, né? E ele colocando aí, então, uma das referências dele, né? Você. E nessa história com vencedores, é engraçado que realmente muitos saíram dali, nem todos ligados à música, mas saíram. Então, eu estudei na Teológica, eu fiz a Teológica, e lá eu fui aluno do Itamir. Eu nunca cruzei com você, não? Sim, Já cruzei com sim. você, né? E Vencedores por Cristo, eu trabalhei lá de 96 a 2003, eu trabalhei com Batista, trabalhei na expedição, nos eventos, Tá e tem uma caindo a particularidade. ficha agora, Ramon. Me desculpa aí, porque você mudou e eu, Não, claro, obviamente, também mudei. Tô te achando agora. bastante. Agora eu tô te achando. É isso, então ali eu tava, meu primeiro emprego foi em Vencedores, e Tá. ali eu me apaixonei pela questão da música. Eu acho que E quando a até gente. tô lembrando do teu rosto daquela época. Eu acho que até isso aí. Tô chegando lá, tô chegando lá. É isso aí, carreguei muita caixa do Para Sempre e do Mundo Afora. E aí, por Nossa. exemplo, estão até comentando, o Itamir Neves, que hoje é da Transmundial, ele Mimi. foi daquela. É isso aí, ele foi daquela geração do Se Eu Fosse Contar, inclusive, é daquela época. Sim. Quando eu descobri isso lá no que o Assir falou comigo, que ele era da equipe, eu fui procurar na hora a foto dele lá, que ele é toda aquela parte teológica, né? E Vencedores foi esse celeiro. Cara, a minha primeira Exatamente, né? equipe Vencedores foi esse foi celeiro. com ele. Minha primeira equipe foi com ele. Como é que é? Pastor Itamir. A minha primeira equipe que eu viajei, o Itamir estava junto. E eu era dos moleques, né? Ele era já dos caras, mas ele, o Ivailton, tal, eram os caras mais, assim, os líderes da equipe e tal. Então, de vez em quando, ele me dava umas pegadinhas, assim, eu era cabeludo, meio, né? Tal.
Lembro bem do Tamir, encontrei muitas vezes com ele depois. Ele está na Transmundial, né? Ele Na tem um Transmundial. programa, ele escrevendo livro, está bem bacana. Eu queria que você contasse, porque na sua história por vencedores, você vai passar. Você falou de um marco, que é o Se Eu Fosse Contar, e você trabalha diretamente em um outro grande marco, que é o de Vento em Popa. Então, esse é tem uma história curiosíssima, porque o Se Eu Fosse Contar teve repercussão, claro, pessoas que olhavam aquilo, mas o de Vento em Popa no primeiro momento, ele foi um LP bem combatido, inclusive, né? Como é que foi essa transição das versões para 100% música nacional? Até te conto umas histórias, não sei se já te contaram. Já na época, teve pastor que quebrou o LP no púlpito, né? Você sabe disso? Não, eu sabia de algumas lojas que devolveram. Quando chegou naqueles anos que eu entrei em Vencedores, no início, na metade dos anos 90, começaram a ser remasterizados os LPs e lançados em CD. Então eu peguei CD. toda essa fase dos títulos voltando. E aí eu ficava sabendo das histórias. Quando chegou o CD do De Vento em Popa, que o Assir foi lá, olhou, aí ele contou algumas. Ele disse que algumas livrarias devolveram as compras porque era um disco mundano, né? Era um negócio complicado. Rapaz, foi. Ó, galera que esteja ouvindo aí, que tenha, sei lá, menos de 40 anos de idade, ou 30 ou sei lá o quê, foi pesado. Aquela época foi pesado, porque era isso, era o conceito de música sacra e música mundana, e os ritmos estavam começando a se entremear com uma visão de pregação do evangelho. Então, nesse long play teve um chorinho do Pimenta. Oh, como é boa, como é bela a vida. Tarararararararara. E usou com cavaquinho e tudo. Você imagina o horror que caiu sobre o povo evangélico. O próprio tema, o de Vento em Popa, né, é uma MPB, assim. Total. Quem conheceu o MPB4 era MPB4. E total. E o Aristeu, com aquele sotaque dele lá de Goiânia, lá do Rio de Janeiro, sei lá de onde, parecia meio um Chico Buarque, então ficava um treco assim meio esquisito, sabe? E teve muita resistência, sim. Por um outro lado, você vê como é que é o que você falou. Nas casas, quem estava ouvindo, que comprava, eu encontrei muita gente depois que vinha falar, pô, os acordes, dissonância, não sei o quê. Eu lembro que na época que a gente gravou, vinha às vezes alguém conversar comigo, falava, escuta, aqueles acordes que você faz não estão meio errados, não. Sabe? Os caras não tinham... A turma não tinha descoberto ainda a sétima, a nona, sem ser a sogra, né? Não tinham descoberto ainda, entendeu? E a gente começou a usar bastante isso aí, isso era uma marca minha, porque era meu jeito de tocar, e aí espalhou. E aí, claro, graças a Deus, tinha quem gostava também. E os que gostavam falaram, nossa, como é que é esse negócio? Você faz isso em música de crente, em música de igreja, como é que é? Até não cristãos me procuravam, né? Várias vezes. Pô, cara, legal essa tua música, mas isso aí é de crente? Como é que é esse negócio? Conta pra mim, explica, né? E o De Vento em Popa também, na minha maneira de ver, ele foi uma marca porque ele foi o primeiro long play totalmente brazuca, assim dizer. Todas as músicas brasileiras compostas por brasileiros. Então, ele marcou muito, chacoalhou muito e marcou muito. Né? Curiosidades, tem milhares delas. Algumas delas, por exemplo, o Guilherme Kerr tocando baixo. Foi um evento, o Guizão Ele que fez o tocando baixo. baixo. Foi? Ele que fez o baixo no De Vento em Popa? Ele fez vários, né? Não foi só ele. Acho que, não sei se o Dimas acho que não fez. Não sei se o Dimas fez, ou o Jorge Camargo também, que depois no Semente, cara, o Jorge tocava baixo, pra você ter uma ideia. Jorge Camargo tocando baixo. De jardineira, assim, jeans e tal, uma loucura. Então, mas para completar a tua ideia, realmente eu achei que uma marca pela a total brasilidade do projeto. Entendeu? Foi tudo brasileiro, acabou. Aí já não tinha mais nada importado, traduzido, entendeu? Então, como é que
De quem partiu essa ideia? O Sérgio Pimenta estava em Vencedores. O De Vento em Popa é a primeira gravação do Sérgio por Vencedores ou ele já tinha participado antes? Eu acho que foi a Você primeira. lembra? Eu acho que foi A a primeira. primeira, né? O Como Sergião é também foi que. descoberto mais ou menos na mesma época que eu. Nós somos grandes, ele me faz muita falta, nós somos grandes companheiros de dissonância, sabe? Pô, era lindo isso aí. Uma coisa. Não sei se eu achei outro cara igual a ele. Ele chegava com aquele vozeirão dele, ó, meu, ó, aqui, ó, cara, não sei o quê. Saía tocando, aqueles tracks tudo doido, nada previsível. Eu tinha que falar, ó, repete aí que eu não peguei tudo. Como é que Então, foi? Porque Pimentão assim, era. tem uma questão que eu sempre ressalto que é importante, que na música, eu vou usar a expressão aqui, na música secular, a MPB naqueles anos, ela era muito forte, ela era referência, é o que você colocou, os nomes que você citou há pouco, então o Brasil, ele consumia isso, né? Como é Sim, que foi bastante. chegar dentro de uma missão que já fazia história, Vencedores já estava ali, já era Vencedores, já tinha aquele nome, e vindo de um americano, partir mesmo para essa questão, agora as nossas composições. Foi algo assim que vocês sentaram e vamos fazer? Ou isso naturalmente foi vindo de cada um? Como é que foi isso? É, que bom que a gente faz essas conversas, porque daí é quem honra, honra, né? Isso aí, em princípio, meu, foi o coração de um gringo que era muito brasileiro, que era o Jaime. Foi, né? Então, o Jaime veio com uma visão, né? Ele estava com a. Oh, meu Deus. Ele veio pela. Qual que é aquela uma lá que faz encontro todo ano também? Esqueci o nome. A Cepal? CEPAL. Ele veio pela CEPAL como missionário. Só que aí a visão dele era uma missão para jovens brasileiros, tal. E quando surgiu, ele foi o maior estimulador. Eu lembro no Se Eu Fosse Contar, ele já estava empurrando, falando, gente, põe música de vocês têm música também? Que músicas vocês têm? Ele já foi empurrando. Quando chegou no De Vento em Popa, o Jaime saltou de alegria. Então, ele é um cara, que Deus o abençoe muito mesmo, que era gringo, mas não era, sabe, gringo, gringada total. Ele era um gringo fantástico, sabia organizar as coisas como um bom gringo faz, mas ele era brasileiro de coração. Ele entendeu que ele era um missionário aqui e a proposta dele era fazer o Brasil encontrar o seu caminho de música. Então, assim, graças ao Jaime, eu vejo isso, porque, óbvio, você pode imaginar, com toda a resistência que existia na época, tinha que ter uns caras mais velhos também que bancavam, né? E o Jaime foi um. Claro. Foi o primeiro. Depois, claro, foram chegando outros, gente muito querida, que entendeu o que Deus estava fazendo e foram apoiando também. Mas foi o Jaime, cara. O Jaime. Ele falou: não, vocês têm que fazer músicas de vocês, têm que criar suas composições e tal. Pô, e aí era só tacar o foguinho, né? Pimenta, Guilherme, Jorge. Meu, era só dar o Nelson, só dar um foguinho. Jorge Heder, falecido também, queridaço. Uhum. Quanta música a gente escuta Fantástico. daquele homem lá. Eu fui Fantástico. no sepultamento dele, foi uma choradeira danada, cantamos só a música dele. Uma coisa assim, sabe, que precisa mesmo ser contada, né? As gerações precisam Exatamente. saber disso. Agora, outra curiosidade que eu tenho. Fala. Vocês fizeram um disco, o disco é um espetáculo. Inclusive, uma vez eu até vi essa entrevista, o De Vento em Popa ele entra na lista de discos não só no meio da música cristã, ele entra como referência no meio da música de modo geral. O Ed Mota, uma É, vez, elencou o De Vento em Popa como referência, né? tô sabendo, fiquei até Vocês, impressionado, assim, né? Porque meu vocês disco fazem tem uma muita coisa, obra-prima. né? Isso, a sonoridade. Vocês fazem uma obra-prima e não é aceito nesse primeiro momento. Depois vira, né? Depois o Depois vira. disco volta e tal. Mas como é que foi para vocês esse pós, assim, tipo, ó, o disco não foi, pastor quebrando em púlpito, livraria devolvendo. Como é que isso foi para vocês? Porque nessa mesma época, tem, se eu não estou enganado, falhar a cronologia, vai entrar aí, nessa época, o Louvor um e também um pouco depois o Tanto Amor. São discos que estão nesse caldeirão. Como é que foi a cabeça de vocês? Pois é, Ramon, eu fico pensando,
às vezes é bom você ser um garotão, entendeu? Porque aquilo que eu estava fazendo, Deus sabe que nós estávamos fazendo, realmente eu posso te dizer com toda segurança que vinha do coração. Não tinha rádio evangélica. Não tinha como você... A única forma de tentar pagar todo o custo de estúdio, tal, que você não tinha estúdio em casa, né? Pra você explicar, né? Não tinha computador, você fazia tudo em casa, ia com uma pré-produção, chegava lá, pimba, não tinha nada disso. O estúdio era muito caro, eram períodos de 6 horas, aquele negócio todo caro pra caramba, você gastava às vezes, como a gente gasta, muitas vezes 1 hora, 2 horas só acertando o som de bateria, dos instrumentos, blá, 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 pronto. Aí tinha mais 4 horas para fazer rolar, né? Acabou. Não tinha toda a capacidade computadorística aí, que você errou uma nota, o cara corrige a nota para você, você nem precisa tocar de novo. Mas deixa eu voltar para a tua pergunta. Como é que foram esses? Então, o que eu estava dizendo, esse grupo, Ramon, às vezes até por alguns mais novos, hoje acho que já está tudo em paz, mas por alguns mais novos, em anos atrás, a gente foi mal entendido. Eu achei que em algumas entrevistas eu era mal entendido, porque eu falava para o pessoal que a nossa intenção era pura. Eu não quis dizer que a deles não é. Mas é que a gente, mesmo que a gente fosse ruim, todos nós precisamos de Deus mesmo, todo mundo é ruim. Agora, mesmo assim, a gente não tinha os recursos. Então, como é que um LP acontecia? Era viral, na linguagem de hoje, era boca a boca. Né? E vencedores indo se apresentar nas igrejas que permitiam que se fosse. Eu fui em muitas igrejas com o grupo, quando a gente viajou de férias também, que a gente chegando na porta, o pessoal falava, olha, só que aqui nós não podemos ter bateria, vocês nos desculpem. E a gente ia com o pandeirinho, com o triângulo, na boa, deixava a bateria na Kombi lá, e beleza. Porque a nossa intenção também não era arrombar as portas da igreja e falar, agora é nós. Que às vezes existe um pouco. Igreja não é isso. E esse grupo, assim, como era um grupo de começo, cara, era todo mundo, assim, sonhador, entendeu? Então, eu lembro como que a gente... Quase foi uma composição em grupo do Guilherme, né? Porque ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa música do Gui saiu dentro da Kombi. Enquanto a gente ia viajando, a gente ia decorando textos bíblicos. A viagem era longa pra caramba, haja papo. Então o Gui chegava, tá bom, hoje nós vamos decorar aí 14 versos de Colossenses. Aí estava no meio fertilíssimo, decorava o texto, o cara já saía com a melodia, o outro já saía com as primeiras frases. Então, eu posso até jogar um pouquinho de um romantismo, assim, sabe? Era uma coisa, assim, muito, sei lá, estamos compondo, Deus está nisso, é a Bíblia, a palavra de Deus, então vamos ir essa melodia, e não sei o que lá. Foi um período que hoje eu olho para trás, vendo toda a história até agora, uns 30 anos pelo menos, ele foi um período da ingenuidade, assim, digamos. Ninguém recebia dinheiro por isso, até então. Não estou dizendo que é errado também, mas eu estou contando a história, né? Ninguém recebia nada por isso. E Era então, algo... o que nós fazíamos não tinha como... Tá bom, às vezes pode ser, você ia numa igreja, tinha um monte de menina bonitinha lá, estava cantando ou tocando lá, você era tentado a se achar o cara. Tudo bem, isso acontecia mesmo. Mas muito mais do que isso, como às vezes sendo um cantor gospel, você ir para um motel com uma das garotas que deu bola, ou etc, etc, etc. Não tinha, cara. Nós não éramos mais santos. Mas a nossa forma de caminhar nisso, nós estamos em outro plano, assim. Meu, é a nossa música, nós estamos juntos, vamos compartilhá-la com os outros. Ponto, entendeu? Entendi. Só avisando o pessoal aqui, eu suspendi os comentários, gente, é por causa realmente da conexão, tá bom? Para ver se estabiliza. Até teve um comentário aqui, você perguntou se eu já tinha me visto, né? E eu pastorei numa cidade que você conheceu, e eu vou te dizer por quê. Eu fui pastor em Curimatá, no interior do Piauí, e você já foi lá pela Lá cristã. Salvador?
Eu pastorei, exatamente, eu pastorei a Igreja Batista, eu sou pastor batista. Eu tô eu tô na região de Teresina. E aí o pessoal até comentando aqui, você esteve lá uma época, né? Já foi lá algumas vezes. Então, quando eu saio de São Paulo, eu vim pastorear no Piauí. Hoje eu estou na cidade de Timon, que é Você Maranhão, tá no mas Piauí? eu tô falando aqui da região de Teresina. Que legal, cara. Eu tive em Teresina uma vez também. Uma vez. É, É, com a Cristã da Família lá, quem estava lá era o Beto, pastor Beto, Roberto. E eu fui um fim de semana sim, lá para ficar com ele. eles. Pois é, eu Calor, conheço a turma da calor. Eu Cristã acho que aqui morri de muito. calor naquele negócio lá. Mas, querido, muito querida a cidade. Muito querida. Faz parte. Então, voltando, como eu te falei, tem tudo isso do tanto amor, de vento em popa. Gente em Só popa. que aí surge eu não consigo lembrar se o Louvor um é antes do de vento em popa ou não. Você lembra? É que o um Eu foi não- o. É, eu acho que Se foi. alguém Eu acho que foi, foi. né? Tá. Eu acho que Porque foi. O Louvor um ele é naquela pegada das versões. Você tem muita versão, né? O Louvor 2 já é diferente. O Louvor Por 2 isso, já é uma. por isso que eu acho que foi antes também. Também acho. Agora, o tanto amor tem pescador, por exemplo, né? Que é assim de uma brasilidade, é aquela questão do estilo e tal. Linda. Nessa época, você poderia dizer que assim, o de vento em popa quebrou para o tanto amor entrar? Porque o tanto amor ele não foi rejeitado, pelo contrário. Inclusive, você fez os arranjos do tanto amor também, né? Fiz vários. Aquela abertura, assim, nossa, eu lembro menino mesmo ali, com 6, 7 anos. Eu lembro de ouvir a abertura, quando a glória do Senhor for vista, aquela introdução, aquele arranjo, negócio ali maravilhoso. É, Glória de Deus é um negócio assim absurdo, né? Lindo, lindo. É uma música que você escuta hoje, assim, nossa. E o Tanto Amor não teve a rejeição que o De Vento em Popa teve. Isso que eu ia te Ou dizer. não? Isso que eu ia te dizer. Eu acho que também, se você olhar os arranjos e a estrutura das músicas, e posso te dizer com toda certeza que não foi proposital, tá? Não tinha um Uhum. produtor lá dizendo, ó, vamos maneirar aqui, porque a igreja está rejeitando lá. Eu não Ah, ouvi ok. nada disso, mas nada mesmo. Então, assim, foi, ah, de repente, Deus mesmo, né? Você vê, teve vários arranjos de cordas, tinha umas pegadas de algumas músicas mais calmas, assim dizer, 4x4, umas coisas mais tranquilas, com arranjos muito bonitos. Maestro, esqueci o nome dele, mas o Roberto Bomilcar também participou, e um grande arranjador também, um pianista fantástico, ele participou de alguns arranjos também com a gente. Então eu acho que a cara do Tanto Amor era brasileira, mas era um Brasil mais calmo aí, vai. Ah, o Tanto Amor tem um dos discos para a turma que às vezes não linka, né? E alguns realmente bem mais jovens. O Tanto Amor também tem a primeira gravação de Você Pode Ter, por exemplo, que o João Alexandre depois, né, gravou e muita gente gravou. Então é um disco, ele é exatamente de 1980, se eu não estou enganado. Acho que é de 80 mesmo. Ele é um disco muito importante nessa questão das músicas nacionais. Você trabalhou assim, ou ficou mesmo até qual disco da série Louvor? Quais são os discos da série Louvor que você tem ali arranjos, trabalhou, tocou, cantou? Você é melhor historiador que eu não, não sei tudo isso, não. Mas eu sei que até, acredito, o número 4 ou 5 por aí, fiz alguns arranjos. Como depois a gente começou o Semente, nessa mesma época a gente estava trabalhando o Semente, participei do tributo a Sérgio Pimenta, para quem está perguntando. Até teve aqui antes o Melquiades, ele comentou que você tem arranjos, não tem? É a música de Sérgio Pimenta, não é isso? O trabalho? Lá tem a música linda, A Moça do Poço, que tem o violão absurdo do queridão lá de Brasília.
E ele fez uma coisa tão louca no violão, e depois os caras chegaram para mim e falaram, põe umas cordas. Eu falei, pô, eu vou pôr corda onde? Isso aqui é uma doideira. Quem? E a De voz da Brasil? moça que cantou, não lembro mais o nome dela, ficou tão lindo, cara. Aquilo lá, a moça do Poço, né? De Assim, Brasília, quem que você falou? Do violão de quem? Quem é oh meu aqui? Deus, e agora, hein? Ai, tô esquecendo todos os nomes. O cara de óculos, que tocava violão pra caramba. Oh, meu De Deus. Brasília? Oh, meu Deus. Não era não era o Carlinhos Veiga. Não era o Carlinhos Veiga, não. Antes Carlinhos dele. Veiga não tá. Oh, meu Deus. Bom, ó, tem com certeza A hora alguém. que eu Kiko lembrar, eu falo. Fagundes. Kiko Fagundes? Kiko. Tá aqui, o Enio. Eu sabia, sabia que Kiko. alguém ia lembrar. Kiko Kiko. Fagundes. Kiko absurdo. Sim, quem quer saber um tanto de violão maluco, Baden Powell, coisa assim, é Kiko Fagundes. Vai atrás dele, porque você vai achar. Não. Então ele fez aquele violão, eu lembro que eu fiquei um dia entrando na harmonia dele, ouvindo o negócio, tava falando, meu, como é que eu vou tirar aqui primeiro violino, segundo violino, viola, contrabaixo, rabecão. Mas eu assim, modéstia à parte, porque a base dele era muito rica de harmonia, consegui achar um negócio muito doido. Eu fiz um contraponto do violão com as cordas. Até os músicos, que na época ninguém era cristão nem nada, me elogiaram. Ô, maestro! Eu falei, eu não sou maestro. Não, parabéns Então, pelo arranjo, não sei o que lá. Blá, blá. você falou dessa questão, eu acho que vale lembrar que nessa fase da história da música, você não tinha. Hoje você tem os arranjadores ali, né? Eles normalmente eram maestros nessa época, né? A turma que Sim, fazia essa Ciro Pereira, agora produção. que eu lembrei. Ciro Pereira. O maestro Ciro Pereira fez os arranjos do De Vento em Popa. Então, ele não era cristão, nada. Ele era amigo do Roberto, irmão do Nelson Bomilcar. E ele fez arranjos lindos lá. Depois, no Tanto Amor, se não me engano, ele também entra e talvez o Roberto, com os arranjos de cordas, né? Sim, eram maestros, em princípio, a maestro Costa Júnior, que fez toda a série lá do Morumbi, dos trabalhos do Morumbi, que a gente também Missões e trabalhou. adoração. Isso, Missões de Adoração, eu estava em praticamente tudo lá também. E tinha maestros, sim. Maestros e nós. Então, é modesto, né? Então, eu estou tentando aqui, né? E o que eu tenho feito nessas conversas é realmente entendendo o tempo, mapeando. Você, vencedores, fica marcado por essa quebra com as músicas nacionais, clássico atrás de clássico. Se eu fosse contar de Vento em Popa, Louvor 1, Tanto Amor, Sério Louvor, estoura. Eu cresci na década. Eu sempre fui de uma família evangélica, no caso batista, então estou te falando do universo tradicional. Tá? Eu Então, também, eu sou de formação batista. a série Louvor, ela era a grande fonte dos corinhos, que o povo chamava nas igrejas. Né? Então, nossa, o Louvor 2, as congregações cantavam da primeira à última, lado A, lado B. Você lembra do reto projetor? O pessoal começou a colocar reto projetor para o pessoal saber o que era a música, porque não tinha no cantor cristão. Não tinha no cantor cristão. Isso. Então, vencedores, ele tem isso, o louvor congregacional da década de 80, da primeira metade, com certeza, é muito vencedores. Vencedores realmente norteou aí. Você tem essa história com vencedores, aí você acaba saindo. Não sei se foi a fase que você foi morar fora, enfim. Mas aí eu descubro depois que você está entrando em um outro momento de louvor congregacional, não mais com vencedores, mas agora nas comunidades. Você, juntamente ali com a Zaf, por exemplo, trabalha talvez no grande ícone da música de comunidade, a grande explosão, que é o Aliança, do Comunidade de Goiânia, depois Coenonia. O Azaf te contou umas histórias de lá, não? Contou alguma coisa. Eu quero. Na parede. O Bené falou. O Azaf e o Bené falaram sobre isso. A gente gravou. E de repente. Ping-pong, gravador de 2, 3 canais. Tipo, joga pro outro, junta pra cá, passa pra lá. Cheguei pra ele e falei: Azaf, esse negócio não vai dar certo, cara. Vai cair a qualidade, vai ficar uma porcaria, não vai ficar bom. Saiu o negócio, incrivelmente. Como é que foi essa transição sua? Eu vou usar a expressão transição,
Porque o louvor de comunidade já é um novo passo, já é uma evolução na questão da música. Não é desmerecendo, não, porque a série Louvor continua maravilhosa, mas já tem um elemento diferente do que era a série Louvor. O louvor de comunidade ele tem essa questão mais fácil, mais próxima de algumas coisas, e você está ali. Como é que foi isso? Então, aí eu preciso falar que, para mim, pelo menos a minha maneira de ver, o Grupo Semente foi muito importante, né? Você precisa chamar o Nelson Bomilcar para vir aqui também, já veio, não? Já chamei o Nelson Bomilcar, ele está com algumas dificuldades aí para fazer de manhã, mas eu quero fazer. Vá atrás dele. Porque o Semente, o Nelson é o dicionário do Semente, sabe tudo, sabe data, sabe as músicas, sabe tudo. Mas o Semente, para mim, foi mais uma transição, porque eu saí de Vencedores e daí eu fui para o Semente. E o Semente, ele já tinha, entre aspas, algumas liberdades a mais do que Vencedores, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o grupo não era um grupo de treinamento cristão para as igrejas, para os jovens das igrejas, que tinha que ter, obviamente, inúmeros cuidados. Eu lembro como eu conheci o corpo de Cristo no Brasil, foi por Vencedores. Então, eu também tive uma formação batista, na época eu estava na igreja batista, fui conhecer as irmãzinhas do coque, a gente chegava lá para apresentação 5 horas da tarde, estavam todas elas ajoelhadas lá, mandando ver, orando por nós, e a gente montando a aparelhagem, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, né? Congregação nós não fomos, mas essas que eu estou citando são da Assembleia de Deus. Então, nessa época do Semente, a gente fez muito disso também. Só que aí não mais com essa proposta de treinamento, já era um grupo que visava compartilhar a música cristã. Como eu te disse, a gente acrescentou, aí começou a acrescentar um instrumental, que depois o Asaf entrou também, que depois Vencedores começou a entrar também. Então, eu preciso dar aqui um voto de louvor, de honra para a Semente, porque ele começou a esticar um pouquinho mais aquilo que... Quadrangular, isso mesmo, Edjane. Fomos na quadranga também, muitas vezes. O grupo Semente, ele tem, nos discos do Semente, eu não vou lembrar em qual, acho que no Criação, tem a primeira gravação de Teus Altares, por exemplo. Do Jorge. O Jorge comentou isso aqui. Né? Eu fiz com o Jorge já. Jorgeão. Então, você vê, no Semente estava o Jorge, o Nelson Bomilcar, o Negão, amorosamente, o Pimenta, o Guilherme não veio com a gente. Mas tinha também o Ed Chagas e o menino lá de Campinas, o Arthur Mendes, que fizeram algumas músicas também, fizeram aquele que era um folk, assim. Eu preciso encontrar outro caminho, outra vida. Sinceramente. Composição deles, pessoal de Bauru. Então, o Ed fazia parte da banda também. Então, com esse time, cara, assim, só eles já dava para acontecer muita coisa, né? Mas também a gente, mesmo assim, a gente cantava composições do Gui, obviamente, do Header, a gente ia cantando coisa de todo mundo, mas eu preciso falar que o Semente foi também mais um elo, depois de Vencedores, para caminhar também para a música comunitária. E aí, Entendi. preciso dizer também do Milad, que eu acho que foi uma iniciativa que surgiu também de Vencedores, com o João Alexandre, toda aquela galera, o Zé Prado, um grupo muito especial também, que fizeram missões com música, foram lá na Serra do Coiso, lá onde morria todo mundo, onde os caras... Do Garimpo, Serra Pelada. Serra Pelada. Não, os caras, fantásticos. Dessa geração de vencedores, dessa fase de vencedores, vamos lá, vamos ver se eu estou certo. Você tem aí... Tá me ouvindo? Tudo bem. Sim. Grupo Semente, Milad, Mensagem, surgiu também. Todos nessa... Da Igreja Batista que eu fiz parte. Qual? Paulistana.
Carlos Sider, essa O galera. Header também sai daí, não é? Hum? O Header também sai da Paulistana? Não, o O Header era era metodista, né? metodista Metodista. do Manga. A igreja do Manga, lá em Metodista. Santo Amaro. Amaro. Santo Amaro. Rapaz, tem também nessa época, até citaram aqui, tem o Lágrima, que também é um trabalho experimental ali de vencedor. Você participou? Não, eu acho que Do desse Lágrima, aí não. foi o... Putz, eu vou esquecendo o nome tudo. Desse aí foi o pastor, que hoje é pastor, que tocou... Lamartine Pocella. Isso. É a minha memória, Ramon, beleza. Não, sem problema. Na Martini Pozella. Se não me É a engano, Igreja Batista da Fé, se eu não me engano. Isso aí. É da Fé? Acho que é da Fé. Eu acho que sim. A Igreja do Lamartine. Lamartine toca ainda, um piano também muito legal, com uma tendência clássica, né? E que foi minha formação também. Mas, ele também tinha umas quebradeirazinhas, então no Lágrima foi ele que tocou, se não me engano. Então, no Lágrima eu não participei, eu já estava com semente e fazia alguns arranjos. Palavra Viva. Palavra Viva, obrigado. Isso, Palavra Viva, não é da Fé. Eu estava conversando com o Assir. O Assir, ele tem acompanhado as lives. O Assir é Luton na Itália, né? Sim. E aí até ele disse que tem um grupo de Facebook, ele até me mostrou uma postagem chamado Lágrima. E eu lembrei da questão do Lágrima. Quando eu entrei, o Lágrima, se eu não me engano, ele não foi remasterizado, eu não tenho certeza. Eu acho que ele não virou CD. Acho que... E eu perguntei para o Assir, né? Falei, Assir, o Lágrima, eu lembro que assim, ele teve algumas dificuldades no que diz respeito à questão de vendas. E o Assir ele comentou algo que eu achei bacana, falou assim, cara, era um disco à frente do tempo, assim, era uma proposta, era uma musicalidade que estava muito à frente. E vocês passaram muito por isso, né, nesse processo todo. Muito. Pra você ter uma ideia, vamos abrir o coração aqui, porque daí quem não sabe fica sabendo e é bom. Eu acredito, isso eu, claro, não posso falar dos outros, mas eu posso falar de mim. Muitas coisas e muitas ideias e muitos sonhos que eu tinha, alguns deles na época, não é que eu era um super cara, por favor, ninguém me entenda mal aí, por favor. Mas assim, eu tinha ideias e propostas musicais que para a época, de repente, elas não cabiam dentro da igreja, se eu posso falar assim. Não é porque elas eram tão grandes, é porque a forma que a igreja estava caminhando dia a dia não dava para entrar nos negócios desses. Então, não aconteciam. O Lágrima pode muito bem ter sido algo desse tipo, e isso, para mim, na época, me trazia algumas dificuldades de compor, porque, infelizmente, teve um tempo também, hoje eu acho que já deu uma acalmada, mas teve um tempo que surgiu polarizações com a MPB e com a música congregacional. E aí, Ramon, eu não sabia nem que lado eu estava, porque eu tô com os dois, eu tô com todo Os mundo. dois. Gravei com o João, gravei com não sei quem, gravei com um monte de gente, amo as quebradeiras de bossa, de tudo. Eu fui um dos primeiros que tocou esses negócios. Então aí vinha o pessoal muitas vezes, infelizmente, vinha alguns irmãos da comunidade, não, mas isso aí, pá, não sei o que lá. Então, toda essa tensão que houve, eu participei dela. E vou te dizer que para eu me considerar, em algum momento, compositor, pensando em letra e coisa assim, eu sofri demais. Eu falo, não sou esse. Gerson, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. É o seguinte, o tempo aqui ele está se esgotando. Você pode continuar... Então, eu quero saber o seguinte, você pode continuar, tipo, agora para a gente abrir outra, ou como é que está a tua agenda? Porque a gente nem entrou nessa fase das comunidades. Você pode falar um pouco mais? Você tá... Como é que tá teu tempo? Podemos ir, de repente, mais uma meia hora, se você quiser. Certo. E também podemos marcar outra, cara. É um prazer. Vamos, com certeza, é muita história, muita coisa importante. Eu sei que o pessoal... depois que você nem sabe ainda, essa aí, acho que... Pois é, tem todo esse lado, né? Então, ok, então vamos fazer o seguinte. Não, eu vou esperar dar meio-dia, a gente ainda tem uns minutinhos nessa.
Vamos continuar conversando. Na hora que encerrar aqui, a gente abre outra para terminar. Então, como você falou, você jogando aí nos dois lados, nas duas pontas, vou usar essa expressão, né? Sim. Como é que foi, então? A sensação que a gente tem é que, obviamente, a música de comunidade ela é uma música mais simples. E você transitou tranquilamente nisso? Como é que você foi se parar nesse mundo das comunidades? Sua pergunta é boa e muito inteligente, esperta. Realmente não foi fácil, não. Porque, por um lado, é aquele negócio, né? É aquele dilema. Precisamos sempre fazer o melhor para Deus. Eu cansei de pregar milhares de vezes que fazer o simples não quer dizer que não é para Deus. Eu cansei de falar isso, né? E descobri também nos estúdios que muitas vezes a simplicidade fala muito mais alto do que todo aquele rebuscamento, aquela doideira que fica um zoom de harmonia que você nem sabe o que está acontecendo. Então, também não me entendam mal, por favor. Eu sou totalmente a favor da simplicidade, mas existe uma simplicidade que é rebuscada, entendeu? Eu chamo às vezes de simplicidade uma música que é super rebuscada, mas cada um tem o seu lugarzinho, não fica aquela baderna, todo mundo fazendo solo junto, todo mundo querendo mostrar o seu junto, aquela doideira tal. Até em grupos, né, instrumentais, bandas, cada um tem a sua horinha. A batera tem a dela, o baixo tem a dela, a guitarra tem a dela, o piano tem a dele. Isso é convencional. Mas na música cristã, como ela foi surgindo, ela foi aparecendo, ela não tinha, né, uma ordem. Agora seremos assim, agora seremos assado. Então foi difícil para mim, respondendo a tua pergunta, não tentando ser metido, explicando a minha cabeça, o meu mundo musical. Tinha horas que era difícil, sim. Mesmo para eu compor. Eu achava, às vezes eu fazia um negócio e tal, tinha uma melodia meio diferente, mas aquela melodia não era tipo Maranata, sabe? Não era tipo isso, não era tipo aquilo. Que eu falava, não, o pessoal não vai cantar isso aqui na igreja. Não é porque eu queria que cantasse minhas músicas, eu queria que cantasse na igreja. Mas a igreja era um outro departamento, né? Não tinha ainda tanta coisa de você cantar fora, de fazer shows, né? Isso aí é uma outra história também, lá do Dama Choque, daquelas doideiras todas lá, que de alguma forma nós participamos também. Mas então era uma outra mentalidade. Então você tinha os pastores da igreja. Hoje eu sou um também. Você tem que respeitar esse povo, né? A visão de como a igreja está caminhando, o entendimento de líderes, de pastores do que é música cristã. Tem alguma composição que você destacaria dessa época sua, assim, uma música que é fruto desse momento ou dessa dificuldade de adaptar? Pois é, nessa época eu compus tanto coisas assim que não eram congregacionais, como congregacional, entendeu? Eu, eu fiquei, não sei se a palavra é dividido, mas eu não sabia o que fazer, rapaz. Eu trabalhava como médico, eu tenho até, andei fazendo uma arrumação aí no meu escritório, descobri um monte de coisa, né, nesses dias. E eu descobri música, por exemplo, que eu escrevi no receituário. Não conta para ninguém vocês aí. Estava num posto de atendimento da prefeitura, eu trabalhei um bom tempo na prefeitura, estava livre, não tinha pacientes no momento, não era pronto-socorro, nada disso. Aí, cara, surgiam os negócios lá, eu pegava o receituário, que era o papel que eu tinha, caneta, fazia 5 linhas lá e começava a pôr as notas e tal, e depois a letra nos garranchos de médico, às vezes nem eu entendia direito o que eu escrevi. E algumas delas, a gente pode talvez na próxima, se quiser, eu posso tocar alguma coisinha também. Nós não Sim, combinamos, mas podemos. com certeza. E algumas delas, assim, eram tipo uma que eu fiz, assim, nessa época, que era do meu coração, quer dizer, era como uma coisa minha, conversando com Deus. Tipo, por onde andou o meu coração? Ele buscou engano, emoção. E ela termina meio assim, estilo o nosso amigo. Estou esquecendo todos os nomes, vergonha. Deus me ajuda aí. Ah, oh, meu Deus do céu.
Cara, que doideira. Ivan Lins. Ivan Lins foi uma outra influência. Não Ivanildo. acredite. E eu via muita coisa dele, as quebradeiras dele no piano, muita coisa. Eu tive uma oportunidade de conversar com o Ivan Lins um dia no aeroporto. Vi ele lá sentando, tomando um café, fui lá conversar com o cara. Eu não sei quantos aqui também acreditam que Deus usa sonhos para falar com a gente, mas uma vez eu tive um sonho com esse cara. Então, encontrei com ele no aeroporto, ele estava com a assessora dele, eu fui lá, falei, pô, vou falar com o cara, ele não sabe nem quem eu sou. Aí eu falei, não, vou lá. Vou lá, fui, a assessora me olhando meio feio, tal, me apresentei. Primeiro eu fiz um pouquinho de, né, de dar uma de ficar puxando saco, negócio todo, sua música, aí eu Uhum. entrei. Eu sabe o que é, cara? Eu sou cristão. Ele olhou para mim assim, ah, é? É, eu falei, sou cristão e tem muitas músicas que eu tenho feito também, e várias delas são influência sua, e bababá. Eu falei, é mesmo, cara? Pô, sangue bom. Ele virou para mim assim. Aí conversamos mais um pouco e daí depois terminou a conversa. Eu fui embora, ele me deu até um telefone dele, um cartão na época. Eu falei, pô, cara, me deu cartão, caramba, né? E foi muito legal. Mas tudo isso para voltar, para dizer. O que nós estávamos falando mesmo? Que eu esqueci. Falando da Tava falando da modernidade. música. Música Ah, composta naquela isso. época, essa Essa que música eu termina fiz, com. o final dela é bem Ivan Lins, assim, bem estilo dele. Aí eu falo, meu, como é que eu vou cantar isso aí na igreja, meu Deus do céu? Isso aí não dá para cantar na igreja. Então, ah, nós criamos na nossa igreja, na época, já depois, um programa que chamava Som Alternativo. Nesse programa, na igreja, que era de sábado, cara, eu comecei a trazer gente que tinha se convertido, mas que era músico secular. Eu lembro que eu trouxe numa para tocar comigo um cara que era contrabaixista da Elis Regina, que tocou no Falso Brilhante. Não sei quantos lembram aí do show Falso Brilhante. Foi um show da Elis fantástico. E era muito doido, assim, tinha muitas representações. Esse cara do baixo, para você ter uma ideia, ele se vestia de Drácula no show, Uau! tocando baixo lá, vestido de Drácula e Elis vestida de rainha e de repente de outra coisa. Esse cara se converteu e eu convidei um desses sábados de som alternativo para ir lá na igreja com a gente. Então você imagina, tocamos, fizemos um monte de coisa junto, mas esse foi um período assim de muita tensão para mim. E mesmo na composição gerou essa tensão também. E então eu compus coisas que eram congregacionais, acho que nem tinha esse termo nessa época, e Uhum. coisas que eram mais assim música gospel, vai, para você cantar as pessoas ouvirem e sentirem alguma coisa. Então foi bem difícil. Essa é uma. E daí eu compus uma congregacional que foi numa reunião de oração, que eu saí da reunião de oração só com o coro do negócio. Ele reina sobre todas as coisas, ele reina. E eu vim com esse negócio para casa, que aconteceu numa reunião de oração, e às vezes tinha o costume de, às vezes, numa reunião de oração, quando a gente estava orando, cantar algum cântico espiritual, alguma coisa assim, ou nova, que não tinha letra, e eu vim para casa com esse negócio aí. Aí eu li Isaías 61 e saiu o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que foi um cântico cantado por bastante gente, graças a Deus em várias línguas, mas te digo, Ramon, passou um tempo que eu não dava muito valor para essa canção, acredite, estou É confessando meu mesmo. pecado aqui. É, porque ficava aquela Ela, eu, crise do músico que precisa fazer as coisas muito bem feitas e ficava a crise da simplicidade para atingir um objetivo que é alcançar as pessoas e ajudá-las a caminharem até Deus. Acabou. Isso hoje está razoavelmente resolvido, não passou muito tempo. Bem eu, resolvido, eu, passou eu muito tempo. coloquei, eu compartilhei ontem, né? Eu tenho feito assim, eu pego uma música de alguém, de quem eu vou conversar no dia seguinte, marco lá, coloco para as pessoas lembrarem, né? E eu escolhi justamente essa, até coloquei É, lá, assim, essa gravação do Mundo Afora, é Mundo Afora, não é? O sim, Mundo Afora inglês? foi, sim, foi o primeiro. Isso. Essa gravação, que é você com Azaf, eu sei que existem outras, né?
até naquele a Igreja Viva, você gravou essa música também, Sim, sim. né? Ela passou a Mas ser um cartão de visitas meio assim, e usar administrações também, quando o povo estava tudo quebrado. Falava, agora vocês vão cantar, o Espírito do Senhor está sobre ti. Tinha que virar um para o outro para cantar. Até quebrava um monte de gelo no culto, né? Coisas assim. essa versão com Asaf, essa do mundo, ela é assim de uma beleza. Eu até marquei ela, falei, gente, é uma das músicas mais bonitas, uma das gravações mais bonitas. A melodia dela, Obrigado. né, a letra, mas assim, a melodia dela é linda. Que Deus me perdoe. Você falando isso agora, eu fico até, gente. A tua relação com a Asaf, ela começa em que ambiente? Porque não, o Asaf não participa de Vencedores Não, formalmente. Ele até contou a história dele, como ele tocou lá no Sul, quando o Vencedores foi e tal. Mas a tua relação com o Asaf? sim, ela começou quando começou o movimento das comunidades de encontros, lembra? Encontros de Hum, unidade, encontros de adoração. Começou a aparecer esse negócio e houve um encontro lá em Bauru, da Comunidade das Nações, do pastor Abílio Chagas, que tem o Ed, que hoje é pastor lá também, que participou da gente com Semente. Então eu tinha uma relação muito legal com esse pessoal, chamo eles de família até hoje. O Ed morou um tempo aqui em São Paulo, morou na minha casa. Então são como família, eu chamo a mãe dele de mãe também. E lá em Bauru houve um encontro desse tipo. E aí o Azaf foi convidado por eles e eu fui também. E aí a gente se conheceu e deu muita liga, né? E o Azaf foi assim, vamos dizer assim, foi um cara do meu lado, não sei se eu consigo dizer isso, mas do lado mais comunitário que me puxou para esse lado, entendeu? E aí comecei a gravar um monte de coisa com ele também. Então, o Azaf, ele assim, para mim, ele é, ele entende isso, nós somos irmão de sangue, então não tem problema. Ele, para mim, ele é um poeta. Ele é um cara assim que sim. consegue com uma letra dizer o que eu estou sentindo, né? Ou muitas vezes dizer o que Deus está sentindo, ou muitas vezes dizer o que os dois estão sentindo. Então, o Azaf em letra para mim é alguém assim Ô, fantástico. ô E Gerson, música, ele sabe, ele mesmo sabe que ele é mais limitado, tal, aquele jeitão dele quebrar as cordas quando ele ministra. É o Azaf. E tinha que ser ele, graças a Deus por ele. até o que a gente falou no meio da outra live, sobre às vezes a gente não tem dimensão, vocês não tinham dimensão da influência e viram muita coisa, mas coisas que vocês fizeram e nem sabem como chegou, né, na vida dos outros. O Marcelino, eu conversei com o Marcelino sábado, o Marcelino é um dos integrantes do Vineyard no Brasil. E Ah, ele, inclusive, é o solista de alguns ícones, né? Reina em Mim, ele que faz. Ele é lá da região de Bauru, e aqui ele está dizendo, ele estava lá nesse encontro em Bauru, ele participava desses no, encontros. eu estou vendo, é esse Marcelino, então. É Ô, esse Marcelino, Marcelino. tudo bem, meu querido? Tamo aí, tá vendo E, só? e olha só que coisa incrível, essas coisas influenciaram. Hoje o Marcelino, por exemplo, ele compõe, as músicas dele saem pela Vineyard, que já atinge uma outra turma, mas que vem de ligação direta, né? De tudo isso que a história vem montando e que vocês participaram. Eu Beto acho muito legal de ver Carvalho, essas conexões. Fabiano, essa turma aí, fui um monte de encontro deles lá também, queridaços, assim. E também começaram, sim, algo diferente também, vindo da Vineyard, né? Com um tastezinho de americano, mas daí aqui no Brasil o Sim. pessoal da Vineyard também achou o seu caminho. Que legal, que bom. Prazer. Agora você coloca. Vou fazer outra pergunta agora. Você colocou essa tua relação, que por um tempo não era bem resolvida com a música, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Qual que é o nome? Porque cada um chama de um jeito, né? Qual que é o nome dela mesmo? Olha, então, aí eu vou dar um puxão de orelha na igreja. Porque se eu colocar Isaías 61, tem muita gente que não sabe o que é Isaías 61. Então, em algumas gravações de coisas, eu punho o Espírito do Senhor, que era a música que o pessoal conhecia por esse nome, né? Mas Então, deveria aí ser Isaías 61, porque foi uma composição minha em parceria com Isaías, né? Na verdade, entendi. com algumas Então, assim, alterações. você tinha essa questão com essa música, por ser uma música talvez de uma linha mais simples, e aí você chega, por exemplo, para gravar
ou chega com a Zaf lá em Goiânia para a comunidade e aí tem Quem Pode Livrar como Senhor. Eu amo essa música, gosto, eu amo esse CD, inclusive, mas essa é uma música, são músicas muito, muito mais simples. Como é Sim. que foi para você esse desafio? Além da questão técnica, mas pegar essas músicas muito simples e músicas que se tornaram, são cantadas até hoje, né? Ao único Aliança do Aliança. Senhor, eu tenho com você. Aí vai. Como é que foi para você? Bom, é uma boa pergunta também, Ramon. Estou gostando da tua entrevista, viu? Vou topar outra. Oh, que beleza, fico feliz. Não, você capta o espírito das coisas e assim, agora aqui eu vou dizer um negócio que algumas vezes eu fui mal entendido por isso, mas o João Alexandre também foi, outros também já foram, enfim, Jesus foi mal entendido, então vamos lá, sem me comparar com ele de jeito nenhum. Mas eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando, eu não sabia, mas Deus foi me ensinando como conviver com irmãos de diferentes lugares, de diferentes experiências, sabe? De diferentes capacitações. O Bené é um cara que me atingiu pelo amor dele. Bené é um cara, sim, quem conhece sabe. Benedito Gomes, estou falando aqui, que está no Rio de Janeiro agora. Bené é um cara. Não dá para descrever o Bené. O Bené, outro dia eu vi uma live dele aí, mandando ver com o violãozinho dele, falando para todo mundo, profetizando, pregando, pá, mandando bala. Esse é o Bené. Então, quando eu fui para o projeto, eu conheci a Alda. Você imagina que a Alda sempre brinca com isso. Porque eu cheguei, eles estavam no começo do projeto deles, e eu cheguei meio lá como professor, e, vai dar umas opiniões, Aí eu cheguei para a Alda, eu vi ela cantando, falei, Alda, você tem uma voz muito boa, você precisa burilar esse diamante, filha, vai estudar canto, você vai ser demais. E tal. A Alda hoje ouve isso dando risada, né? De jeito nenhum eu queria ensinar a Alda como cantar, mas, entendeu? Coisas assim. Então, quando surgiu a gravação desse jeito maluco, eu não me neguei a participar, de jeito nenhum. Estava lá, estava curtindo tudo. Eu só fiquei apavorado com a técnica. Eu falei, gente, será que nós vamos conseguir produzir alguma coisa que dê para depois uma fita de rolo e virar uma gravação? Né? Então, mas eu conheci gente muito querida. Então, eu posso te dizer que a tônica lá no Aliança foi o amor, né? E a partir de lá, criei vínculos assim com o pessoal de Goiânia muito fortes, e com o Bené, de princípio, principalmente, com Alda, com outras pessoas que hoje também são aí, posso chamar de colunas e baluartes da música cristã de todo esse tempo. Então, rolou, cara. Mas ela fala, vamos lá, grava aí. Não, vai dar, vai dar. Eu fui. Pô, nós fizemos. Se você pegar uma live com nós dois, nós vamos contar tanta loucura que o pessoal vai achar que nós somos só malucos, que a gente não tem momentos de serenidade, de raciocínio, entendeu? Então, foi fantástico. E hoje lembrar disso para mim é uma grande alegria. Nossa, feliz demais pela aliança. Essa fase é uma fase. Você tem essa. Claro, você mesmo já deixou, já mostrou aqui algumas dores, né? Justamente por pertencer a esses momentos históricos. Mas, na verdade, é uma grande bênção você participar de momentos literalmente de abertura. Né? Assim, a história está acontecendo agora. É um momento histórico. Você está lá no meio, nos principais trabalhos. Né? Como você Isso disse, é algo... mesmo sendo lados, vamos dizer, opostos, entre aspas, eu tinha acesso a todos. Isso aí hoje eu curto demais. Pô, que bom, entendeu? Eu queria ser eclético, eu queria entrar em todas, então eu ia em todas, entendeu? Ah, aqui não, que aqui o negócio é bossa, tal. Ah, é? Deixa comigo. Não, aqui é rock and roll, meu amigo. Vamos lá. Eu não sei. Você lembra uma música do Adoração e Comunhão, parece que o Guilherme fez com Missões de adoração do não, Morumbi. uma canção Adoração comunitária. Adoração comunitária. Tem o Ex que Vem lá. Lembra do Ex que Vem? Eis que vem. Que vem. Pô, baita rockão, daí É com o João Alexandre. Popular.
E, pô, daí por causa disso me chamaram para gravar um monte de música desse tipo, porque gostaram do que foi feito, entendeu? Então, isso é uma bênção para mim, é uma grande Eu não alegria sei, estar em eu, todos. eu talvez descubra nessas conversas, mas assim, quando a gente para pensar que você está trabalhando nos arranjos do De Vento em Polpa, você está ali trabalhando no De Vento em Polpa e no Tanto Amor, que são marcos, vou usar a expressão da MPB cristã, né? Assim, são marcos desse estilo. E de repente você está trabalhando nos arranjos, na gravação do Aliança 1, que é um marco do louvor de comunidade. Eu não sei se a gente vai ter um outro caso que entre em momentos tão importantes, tão clássicos, diferentes. É algo realmente impressionante. Você sabe que essa é uma outra tônica da minha vida. Pô, eu estou fazendo uma sessão de psicologia aqui com o meu psicólogo. Brincadeira. Mas isso às vezes até te complica um pouco. Vou explicar por quê. Mais uma complicação, Ramon. Deus tem muita paciência comigo, Ele me ama. Né? Às vezes, por isso, você começa a pensar, bom, então, quem sou eu nisso tudo, entendeu? Dá para entender? Porque, às vezes, não quero também soar metido de novo. Se eu soar metido, você explica para a turma, tá, Ramon? Você me ajuda aí. Mas, às vezes, Tranquilo. você ter uma certa flexibilidade ou ser um tanto eclético em determinado assunto, você corre o risco de, por isso, não ser catalogado em algum. E não sendo catalogado em algum, você não é ninguém. Ou você é tudo, ou você não é nada. Então, por exemplo, épocas da minha vida, eu era conhecido por ficha técnica. Então, quem me conhecia mais eram os músicos, os arranjadores. Até hoje, num certo sentido, muita gente me honra por esse aspecto, pela ficha técnica dos CDs, enfim, das gravações que a gente fez, dos arranjos. O cara veio falar comigo, pô, aquele arranjo que você fez, não sei o quê, que coisa incrível, tal, tal, tal. Então, isso também, para mim, houve épocas que ficou meio complicado também, sabe? Uhum. Talvez você, conhecendo a história e sabendo de onde eu vim, todos esses negócios que eu me meti, isso, de repente, pode ser um valor. Para outros que talvez não conheçam, o cara fala, pô, Gerson Ortega, mas quem é esse cara, afinal? Porque, não sei, ele canta, ele tem... Não, ele é arranjador. Não, ele é cantor. Não, ele compõe. Né? Quer dizer, não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou dizendo, entendeu? Sim, eu estou entendendo. Você é o cantor Gerson Ortega. Pronto, definiu. Ah, ele é cantor? Ah, então vou trazer na minha igreja. O que ele canta? Hein? Quais são as músicas? Ele canta da Nívea, canta não sei quem, canta de lá. Então, eu canto, mas eu não me encaixo nisso. Arranjador? Bom, hoje tem trocentos mil arranjadores dentro do meio cristão, que bom, que podem fazer até os arranjos na sua própria casa, que bom, e que tem diferentes gostos e beleza, glória a Deus. Não tinha isso. E, de novo, eu era um dos tipos pioneiros. Né? Então, quem é músico, vamos dizer, aprecia o trabalho e talvez a minha história. Entendeu como é que é? E no setor comunidade, eu convivi porque também andei muito com a Azaf, gravei muito com a Ademar, que é meu amigaço até hoje, né? Bené e outros. Então, pelo menos eu imagino que por gente, uma molecada de 15, 16 hoje não sabe quem é Gerson Ortega. Tudo bem, eu até entendo. Mas gente mais velha entende mais isso e é mais fácil para mim. É uma confissão aqui. Mas no fim... Inclusive, eu estou entendendo. Até lembrando aqui, você comentou, você é um dos participantes, por exemplo, desse trabalho do Ademar, o Legado. Você é um daqueles, acho que é em casa, que ele está sentado. O Bomilcar, você também está ali, não está? Você participa de uma dessas produções do Ademar de aniversário. O Legado você está. O Legado 40, sim, estou. Legado 40. Eu estou tentando lembrar, o Bomilcar eu também lembro. Você participou, aquele de 30 anos, 30 ou 25, que ele gravou Comunhão e Adoração 6.
Você participou daquele do Ademar? Eu acho que é o Comunhão 6. Eu não lembro se é 25 ou 30 anos de carreira dele. O Bomilcar, eu lembro que ele faz um solo até a Ah, vitória, ele canta. aquele que teve orquestra, tudo? Isso, isso. Cara, eu não. Aí já tinha uma outra branch minha aí, um outro ramo, que é o ramo das missões. No dia que a Ademar gravou, eu estava viajando, cara. Mas viajando para longe, não tinha nem como voltar, não era Brasil, não era nada. Eu fiquei muito triste quando ele me contou o dia. Eu falei, mas é porque esse dia o Nelson pode, a Ana Paula pode, não sei mais quem pode, o Fernandinho, sei lá mais quem. Eu falei, pô, cara, eu não vou poder, não vai dar. Aí não participei. Fui Tava convidado, graças a Deus, fui muito honrado pelo convite, mas não rolou, não deu. Aí depois eu vi tudo e falei, pô, eu podia estar aqui, eu podia estar aqui, podia cantar. maravilhoso, né? Muito bom, trabalho Esse, fantástico do esse é Demar. um dos grandes que tem ali. Mas eu lembro na sala, aquele lá, você participa exatamente do legado, é aquele que é o pessoal sentado como se fosse Isso. Como numa se fosse um sala grupo tal. caseiro, né? Um grupo nas casas e tal. É isso mesmo. Isso, isso. Isso é muito Você, legal. então, você participou junto com a Ademar em Vencedores? Vocês estiveram no mesmo momento lá em Vencedores? Não, não, nós viajamos em equipes diferentes. O Ademar, rapaz, puxa vida, eu nem tô lembrando, fazem tantos anos que eu nem lembro, de repente, como que eu o conheci. Mas, ah, acho que desde o primeiro LP dele eu entrei. É que o Ademar tem um negócio engraçado, porque ele foi de Vencedores, pouca gente sabe disso, né, de Sim, lembrar, pouca gente sabe. ah, e ele acabou estourando fora. Se eu não me engano aqui, eu lembro de um evento, quando eu estava em Vencedores, no Morumbi, foi feito aniversário, eu acho que era de 30 anos, eu não tenho certeza. Eu sei que, enfim, todas as equipes foi por mesa e tal, você Não participou fui. desse. O de 30 não. E o de Nesse, você 50 não né? estava? Você acredita O de nisso? 50 foi agora. Isso, nossa, tem 20 anos, meu Deus. Gente, foi maravilhoso esse agora que o Jaime estava. Você não foi em nenhum desses? Não. Não dá Rapaz, para entender, né? Não dá para é entender. incrível, incrível. E não vou tentar explicar também. Não fui Não, e sofri pra caramba e infelizmente não deu. tudo Pronto. bem, tudo bem. O Ademar ele participa de uma equipe que tem um trabalho gravado. Se eu não me engano, é o Tudo ou Nada. Ah, tudo ou nada ele entrou? Isso, Acho que ele. ele é dessa turma, mas ele não tem solo, assim, ele não se destacou nessa questão musical de Vencedores, Não. mas depois ele vira. Naquele momento que a comunidade começa a gravar a Comunidade da Graça, você está envolvido ali também, você participa. Esse é o que eu te falei, o movimento das comunidades que começou já um tanto na época do Semente e tal, mas Semente não era comunidade, sabe? É Uhum. outra coisa. Então, aí surgiu do Ademar, sim, nós ficamos muito próximos e foi muito legal. Eu lembro, nessa época eu trabalhava de médico, cara, eu sempre conto essa aí para o pessoal dar risada. Eu ia às vezes para o estúdio depois de um plantão, né? E nessa época o pessoal usava muito mais branco, né? Os médicos e tal. Eu chegava no estúdio, às vezes os caras me olhavam e eu acho que eles achavam que eu era o pai de santo que foi lá para dar o ziriguidum na turma para gravação e bem, porque o pessoal me olhava com uma cara assim, sabe? De branco lá, ia gravar com a Ademar e coisas Opa. assim absurdamente incríveis, que hoje eu conto como brincadeira, mas eram coisas assim, O, história mesmo. Mas o, sim, eu participei com ele acho que desde o primeiro, Mil Razões e alguns que outros. o Ademar, se eu não me engano, aliás, as comunidades têm uns fatores interessantes, mas o Ademar, a primeira gravação do Ademar é ao vivo, né? Ou ele faz a primeira gravação de comunidade ao vivo. Tem alguma coisa assim, não tem? Tem ao vivo também. E nessa época, ao vivo, era quase ao vivo mesmo, entendeu? Assim, tudo bem, é, primeiras vezes, às vezes o pessoal, por exemplo, se tinha dois teclados e os dois teclados lá e gravavam, se tinha duas guitarras, duas gravavam, já na cara, tudo, né? Depois que foram dividindo. Mas a gravação ao vivo no começo era toda a cozinha, todo mundo, cantores e pau na máquina. Um, dois, três, gravando e vamos lá, né?
É Era brabo difícil. o negócio. Eu fico Brabo. imaginando hoje essa geração. Eu falo isso, me sinto velho também. Eu vou fazer 40 anos ainda. Um garoto. Você é um Pois garoto. é, né? Mas essa geração, por exemplo, meus filhos estão aí na faixa de 17. Eles tem gente que tem estúdio no celular, né? Consegue produzir, fazer coisas assim de maneiras impressionantes. E quando você para pensar como era a música, e historicamente falando, se você pega aí 20, 30 anos, não é um período absurdo, Não. né? Mas os equipamentos. Tecnologia. Eu lembro quando eu entrei em Vencedores, não sei o que, mas Vencedores tinha umas caixas que era o máximo, eram as caixas, acho que tinha caixa Bose e tinha umas pequenininhas, que eram um espetáculo, mas aquilo as pessoas olhavam e falavam assim, nossa! E de repente a tecnologia abriu, né? O final dos anos 90 mesmo, você já tinha um negócio assim. Você Então, sabe por que que fazia isso e depois virou moda? Hum, Porque muita gente ouvia a música só num gravadorzinho, né, num negócio pequeno. E outros tinham em casa aquela aparelhagem de som absurda. Então a gente tinha que olhar nos dois para ver como é que ficava o som. Porque um às vezes perdia muito mais grave, o outro tinha muito olha, mais médio e agudo, blá blá blá. Então, quando a gente mixava uma música, todos os produtores lá levavam para casa e ouvia no pior aparelho de som que tinha em casa, ficava ouvindo lá. Daí eu via no aparelho bom também. Daí voltava no dia seguinte e falava, ó, essa aqui eu ouvi assim, ouvi assado, ficou assim, ficou assado. Talvez até tanto por não ter tanta tecnologia, com tantas ondas, equalizadores, um monte de tralha, a gente ia no ouvidão mesmo, cara. E assim, fazia muito isso. Então, a Vencedores também foi um dos que começou com essa história. Então, a gente levava essas caixinhas, punha dentro do estúdio na mixagem com as caixonas, para você ter uma ideia como é que estava ficando no pequenininho. Porque, claro, numa aparelhagem super hiper, né, hoje o pessoal comprime tudo, como a gente fala, né? O som fica comprimido e eu também não gosto. Eu me nego, se é que eu posso dizer assim, a querer deixar tudo em Spotify, só nessas coisas, e viver só disso e não ter nenhum aparelho de som em casa. Eu me nego, porque eu acho que isso é uma, né? O pessoal comprime tudo e quando você ouve no teu celular, você já fica feliz só com aquilo, você falou nisso e eu entendeu? tive, logo que eu casei, tinha uma questão, a gente até brinca, né? Porque as mulheres, elas têm aqueles pontos da casa que elas querem montar e ficam olhando, né? E eu falo assim, tudo bem, eu só quero eu quero poder montar a sala. Aí ela olhava assim, eu falei, porque eu quero a TV, eu quero um home, eu preciso de um home theater porque eu quero. Mas o CD é aquele aparelhinho? Não, não, eu quero ouvir os DVDs, eu quero ouvir os CDs aqui. E aí cheguei, eu comprei aquele de 1000 watts de potência, né? Precisa Uau. de tudo isso? Aí eu falei, precisa, deixa eu. Aí tem uns períodos assim, agora nessa quarentena nem tanto, mas tinha uma época assim que sábado de manhã era o meu momento de ouvir, né? Sentava, colocava e aquela coisa toda, eu gosto muito. Então, realmente, essa relação com o som, com a música, né? É gostoso. E hoje, eu particularmente sou muito frustrado. Você falou que era uma pessoa que muitos te conheceram por fichas técnicas, e a gente vive uma época que não existem mais fichas técnicas. As pessoas fazem as gravações, a gente não sabe, não consegue, não é um negócio nesse aspecto a tecnologia piorou, por exemplo, para a turma a técnica, né? Você tem essa sensação também? Pois é, eu acho, claro, que tudo que vem de tecnologia deve ser para ajudar. Mas, assim, quem que esteja ouvindo agora e sabe disso, você gravar uma bateria só digitalmente, ela perde penca de harmônicos. Então, no começo, tinha muito a gravação analógica primeiro e depois passava pela digital para tentar tirar uns barulhinhos. Porque a batera é harmônico, né? Total. Então, quando você tem um sampler de piano, de lá o quê, custa não sei quantos $1000, porque os caras têm que gravar, né, a mesma amostra de som, a mesma nota, não sei quantas vezes, para ficar o mais próximo possível do que roda de ressonância e tudo mais, o que acontece dentro do piano. Então,
por exemplo, o batera hoje é tudo gravado no digital. Então é tudo digital. Então, aquele sentimento um pouquinho mais analógico, gostoso, tem mais, cara. E a molecada de hoje nem sabe o que é isso. Porque nunca ouviu. Exatamente, Nunca não ouviu. tem. Entendeu? Ô, já estou aqui estourando de novo aquela meia hora, mas eu queria, para a gente encerrar essa, com certeza até o pessoal dizendo tem que fazer outra, vamos fazer outras lives. Você tem essa questão do médico, né? Na época Tem. ali do Tem mais Sérgio essa. Pimenta, na época, pois é, na época que o Sérgio Pimenta que ele adoece, é muito rápido a questão. Você já era médico? Você acompanhou ali aquela questão de saúde com ele? Totalmente. Totalmente. É? Quando ele. Bom, eu falo tudo isso para honrar o nome dele, porque ele precisa ser conhecido pelas pessoas. No final de uma apresentação nossa, ele estava com muita dor na perna, ele tocava em pé e tal. Aí o Caseira, que também era de Vencedores, que era médico, estava lá, uma apresentação do Semente, inclusive. Foi lá Uhum. vê-lo no backstage e tal, e ele estava com uma perna muito mais grossa do que a outra. Ele até mediu, ele era ortopedista e tal. Aí ele ficou muito assustado, falou: cara, você tem que ir para o hospital e fazer um monte de exames urgente. Aí ele fez e constatou-se um sarcoma, um osteosarcoma, que é um tumor ósseo terrível, maligno mesmo. Esse tem o nome de maligno porque merece, é maligno mesmo. E em 6 meses, o Sérgio, que era capitão do exército, 30 e poucos anos, fazia caminhada de 20, 30 quilômetros com mochila nas costas, coturno, sei lá mais o que. Ele definhou em 6 meses. Aí ele foi para o Rio, fui visitá-lo lá algumas vezes, no Rio. O cara compunha, o Ramon, o cara compunha do hospital. Aquela só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Essa música ele compôs no hospital. Cheguei lá no Rio para visitá-lo, fui na casa dele, ele estava um tempo em casa. O cara me sobe da cama, pega o violão, começa a tocar. Eu não consegui, né, não chorar. Eu maneirei. A hora que eu saí da casa dele, eu chorei copiosamente. Então, eu acompanhei tudo isso, sim, infelizmente. E foi muito triste, muito triste. A Sônia, a esposa dele, preciso honrá-la também, uma mulher guerreira, é dentista, então depois ela trabalhou sozinha para criar os filhos, para educar os filhos. Mulher fantástica. Recentemente andei encontrando com ela por aí, está muito bem, graças a Deus. E Pimenta foi assim o meu preto e branco. Se eu sou o branco, ele é o preto, é nós dois juntos, para fazer a sombra, para fazer a imagem acontecer. Branco sem o preto não vai, o preto sem o branco não vai. E muito amado, eu sofri demais com essa morte, demais, demais, demais. Entre outras coisas, Aquela. porque todos nós eram muito jovens, né? Ele tinha 30 e poucos Claro. anos. Eu até Bebê de colo. relembrando algumas coisas, quando eu vi ali a idade, eu falei, gente, ele morreu muito novo mesmo. A década de 80 ela tem ali a década abre ali, o Jairinho morre no começo da década de 80. Você tem o Sérgio Pimenta e tem o Janires, né? São três. Janires. Ah. Você Janires interagiu era com o meu Janires? amigão, Ramon. Ô, Amigão de em rapaz! casa, de em casa. Ele é todo aquele jeitão. E aí, doutor, tá ficando rico? Não sei o quê. Ele ia sempre, quando ele passava por São Paulo, ele passava lá em casa para jantar com a gente. E gravei até umas coisas dele em cassete, que eu queria tentar ter achado um jeito de mudar isso aí para não perder. Conversas. Um dia eu estava aí em casa, você falou, agora eu lembrei. Um dia estava em casa ele e o Pimenta. Você imagina os dois negão Que é juntos? isso? Que estrago que isso aí deu. Um cantava, depois o outro cantava. Coisa má. Um cantava o Super-Homem, o outro cantava o samba, outra coisa assim, de fora da época. O Janires, para mim, ele era um menestrel. Ele cantava aquilo que ninguém cantava e que ninguém imaginava. O Gilberto Gil foi fazer lá a música dele, lá do Super-Homem. Pô, Janires já estava nessa, meu amigo, há muito tempo. Da Casinha, lembra a música da Casinha dele? Sim, sim, linda. O Janires, com certeza, era extra-tempo. Esse eu não tenho a menor sombra de dúvida. Rebanhão, tal, depois a Banda Azul, né? Meu, e era muito amado, cara. Era um dos negão que eu mais amava. Eu tive muitos negões
amados demais. O Ademar, que está até hoje, graças a Deus, o Pimenta, Janice. Ô, gente amada, viu? E Negão tem aquela característica dele que é uma coisa plus, né? Ele é um cara assim. É diferente dos brancos, o cara é outra coisa. É outra pegada, né? O Janires, eu, até pela minha idade, obviamente, eu não peguei Janires, né? Porque o Janires morreu ali naquela metade dos anos 80, por ali. Mas, assim, a influência da obra do Janires através do Rebanhão, em tudo que surgiu nos anos 90, na linha fora, música fora, né? Rock, aquele movimento, o Zé Bruno lançou, o Resgate lançou uma música agora que eu achei demais, porque assim, como eu cresci, a minha adolescência foi nos anos 90, então aquele movimento do rock, ele me pegou até pela idade, então essas bandas de rock eu gostava, e ele lançou, e a música é ele, o Manga e o Marcão do Fruto Sagrado, né, que ele fez agora. E a música chama... Pois é, e a música chama Lenha para Queimar, né? Tem essa questão aí. E eles abrem fazendo uma homenagem para o Rebanhão. Eles falam assim, né, da influência do Rebanhão. Então, o Janires, ele tem... E eu tenho descoberto muito isso nessas conversas, né? Eu conversei com o Marcão, conversei com o Zé Bruno, com o Manga, o pessoal assim, e aí a gente vai descobrindo as influências e vendo realmente. O Janires, ele é um caso impressionante de como ele produziu. Fantástico. Ele era um menestrel, pronto. Ele era um cara, Isso. se chamar ali na frente do rei ali, ele sai tocando alguma coisa que ele nunca tocou. Era um menestrel. Ele era um cara... E agora você falou assim do encontro na tua casa, Sérgio Pimenta e Janires, eu fico, Cara, eu fico imaginando aqui Pois é, eu falo algumas coisas para os meus filhos e falo assim, gente, Desculpa, exatamente, ela entrou aqui, eu já fiz uma com ela semana passada, foi uma conversa maravilhosa. Saudade de você, moça. Precisamos nos falar a qualquer hora, viu? Gosto muito do teu ministério. Isso é fantástico. Olha aí. Bom te ver. Bom te Que ver. beleza. Tá aqui, realmente Estou aproveitando aqui para... Imagina, o Rodmar estava indo agora aqui também, né? Amanhã eu vou conversar com o Rodmar, que ele já tem o início dos anos 90, né? O Trode, aquela coisa toda. Trode. Trode, belíssimo ali, é a questão da musicalidade também, né? O Trode tem uma musicalidade diferente da geração. Sim, o Trode tinha já uma outra pegada. É Deus, né, cara? As coisas, a música é um universo absurdo. Então Deus vai dando um tom aqui, outro aqui, outro pedacinho para outro ali. Eu acho fantástico. Por isso que às vezes eu ficava meio perdido quando eu não sabia de qual ramo que eu era, né? Mas eu gostava de todos e felizmente praticamente todos me convidavam para alguma coisa. Então eu falei, então beleza. É o que eu falei assim, você é uma peça desse mosaico assim de transitar de um jeito que outros não fizeram, né? É um negócio assim impressionante. Inclusive, eu estou aqui, eu estou me recuperando da informação sua, assim, do encontro na sua casa, do Pimenta com Janires. Estou tentando ainda assimilar isso. Né? E mais, até acho que minha esposa tem memória melhor que eu, ela vai lembrar de coisa que eu não vou lembrar. Né? Porque eu não sabia, eu não tinha conseguido ainda nas conversas, e como eu te falei, a obra do Janires, ela eu conheci pelo Rebanhão. Então eu sei dele no Cristo Salva, por exemplo. Né? Que a gente nem falou, eu nem sei onde é que você estava nessa questão do Cristo Salva. Estava lá, segunda-feira eu estava lá. Estava lá também, né? Olha, assim, essa é off records, mas eu vou falar porque ele que me lembrou. Um dia, faz uns anos já, eu encontrei com o Estevão Hernandes e ele me disse que eu toquei no noivado dele, eu nem lembrava, cara. Porque o Estevão era do Tio Cássio também, né? Frequentava Isso. lá. Ele, a esposa, tal, a Sônia. Cara, a Sônia me chamava de Gersinho. Ô, Gersinho, tudo bem? Como é que vai? Não sei o quê. Você acha? Então, tio Cássio. Cara, você também estava sempre lá também. Isso. Então, eu não sabia, é isso que eu não sabia ainda. Eu não sabia se o Janires tinha cruzado com a geração VPC, assim, de contato mesmo, de compartilhar a experiência. Então, eu não sabia. Eu sei porque eu sei depois da relação dele com a MPC, então eu sei que lá na frente sim. Mas nessa fase de efervescência, assim, eu não. É um negócio muito incrível.
Você Pena imagina, que você imagina fazer uma live hoje com o Pimenta conversando com o Janires, cara, com o Jairinho, conversando. Meu Deus, isso é uma loucura, né? Loucura total. Sobrou nós aí. eu conversei com o. Tava, de vez em quando eu vou recorrendo a algumas pessoas, né, para me explicar algumas coisas. Eu converso muito com o Assir, né? Ele às vezes me esclarece. Eu vou fazer uma live com a Lucitânia na outra semana, contando isso. Ah, que E aí legal. eu perguntei, por exemplo, da questão do elo, né? E ele dizendo, e ele falando que o Jairinho também era outra dessas figuras à frente do tempo em musicalidade. O último disco do Grupo Elo é um disco diferente dos outros, inclusive, uma sonoridade diferente até do Logos, que o Logos continua com Paulo César, né? Só preciso Então, te e aí. contar que eu também gravei uma com o Jairinho. Ah, você tá de brincadeira. Eu não lembro agora qual que é o disco, cara. Eu fiz um piano numa música lá. Ah, não lembro O qual foi. último é o Nova Canção, não é isso? Acho que é o último, mas foi antes isso aí. É um que tinha uma capa amarela. Ah, Tem o Nova Jerusalém, tem o Ouvi Dizer, são trabalhos do Elo. tinha um salmo que ele fez. Você vê, já era uma tendência super legal, uma partezinha de um salmo que ele musicou, assim, aquele violão super dele. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E aí vai, só isso, para que se conheça na terra o seu amor, a tua salvação. Aí termina com um amém, assim, amém, amém. Tudo aquele violãozinho dele, assim. Um dia ele chegou para mim, o Jairinho, oh, meu Deus, ele chegou e falou, cara, eu queria um som de violão que eu não conseguia achar. Sabe o que eu fiz? Fui pro banheiro, me fechei lá, pus o microfone, gravei lá dentro. Falei, pô, cara, e aí? Pô, cara, ressonância para todo lado, coisa mais linda. Jairo Gonçalves. Quanta história, Fora da nossa. época também. Fora da época. Fora da época. Curioso, né? E são pessoas fora da época que, assim, longe de entrar em misticismo, né? É isso que eu quero, mas são pessoas fora da época, fantásticas, que tiveram uma trajetória breve, né? Na música e a influência segue até hoje. Eu tenho ficado impressionado assim com essa raiz, né? E como foi frutífera essa árvore. Vou colocar agora, não dizendo que não tem mais nada, mas vou dizer assim, essa árvore que você compõe assim, os frutos são incríveis. Então, o Jairinho também, meu pai na época tinha uma casa lá na Estância Palavra da Vida, então também eu conheci ele de lá. E o Jairinho também não era um cara muito de ficar, oi, tudo bem? Não, não, ele tinha o jeitão dele e eu tinha o meu. Mas, meu, aí a música nos aproximou, aquela história toda que a gente já sabe, e aconteceu a amizade. Fui no sepultamento dele também, infelizmente, por um lado. E eu soube da história, eu estava por lá, eu viajei para lá, fui para Atibaia e fui no sepultamento dele também. Nossa, Hoje, você é amigo dos três, você viu essas perdas, você participou disso. Participou assim, você sentiu todas elas, né? sim, bastante. Porque é aquele negócio que você sabe. O amor cristão é uma coisa muito forte que acaba nos unindo, né? E tem gente que é só músico, e só de ser músico os caras já se unem a tanta gente com tanta força. Mas nós, pô, todo mundo cristão, todo mundo da área, todo mundo vivendo um momento também. Talvez até, Ramon, estou descobrindo algo aqui. Pode ser que eu tenha me identificado tanto com esses caras, talvez eu fizesse parte da turma deles, entendeu? E por razões divinas, uns foram embora e outros ficaram. O Assir acabou de entrar aqui agora, eu falei Ô, muito nele. Assir, querido. Va bene, Assir, va bene. Tá lá na Itália. Estou assim impressionado com toda essa questão. Antes da live, até que o Assir entrou, deixa eu te falar.
Eu sabia, e obviamente eu lembrava dos teus discos lá por Vencedores, eu ouvia, cantava, já sabia dessas questões da comunidade, até porque no YouTube tem um vídeo da comunidade de Goiânia ainda mostrando muito dessa questão do lançamento. Tem o lançamento inteirinho lá, documentado, e você tá lá, né, falando da comunidade. Aí Sim. eu tô aqui arrumando as coisas, lembrava de você em Vencedores, obviamente, mas na minha cabeça, assim, depois do Tanto Amor. Aí eu fui olhar aqui e falei, nossa, mas. Aí quando eu anotei aqui, eu coloquei Tanto Amor, Fala de aí para eu vento e lembrar. popa, sério louvor e coinonia. E aí eu mandei um áudio pro Assir. Falei, Assir, o Gerson, ele tá naquela turma do De Vento em Popa, ele tá nos arranjos, ele tá fazendo. E aí o Assir foi me respondendo, né? E aí eu falei, caramba, é um movimento de uma linha e ele está na explosão do outro, que é isso que eu falei. E agora você vira e coloca a questão do Janires também, assim, você fica, nossa, é um negócio. A, Pode, a... pode ser que eu fiquei meio encucado com tudo aí por causa dessas histórias, sabe? Acho que agora Deus está me curando, vocês estão também permitindo que a gente fale as coisas. Eu acho que, assim, você tá junto do mover de Deus é um treco muito louco. Você entra nas histórias que é Deus quem faz e você participa e, meu, estou pensando agora, às vezes vem alguém, teve um rapaz recentemente que fez um livro sobre De Vento em Popa, acho que o Jorge Camargo, né? Ele teve foi um TCC, uma coisa assim que ele fez também, que foi sobre o De Vento em Popa. Cara, alguém lembrou aqui agora também, eu sou primo, se você não sabe, do Guilherme. Guilherme Ah, Pop. tem a questão. Ah, Somos não, não, primos de não segundo lembrava grau. desse detalhe. Ah, Somos você primos tem de a segundo questão da grau. família. Pai dele, primo da minha mãe. Ô, Soquete, ô grande Guilherme. Gerson, para encerrar aqui essa segunda, a gente vai ter outras conversas. O Vamos. Maurício Souza aqui, ele está aqui na live também. Eu vou conversar com ele no sábado. Ele tem uma longa trajetória também nos bastidores, em produção, em gravadora. Ele fez uma pergunta que é ligada a uma conversa que eu tive com alguns outros aí nessas pós-lives conversando, que é sobre a tua geração, essa turma. O Assir, por exemplo, falou para mim que, olha, eu basicamente encerrei a série Louvor em Vencedores porque as composições foram rareando, foram sumindo. E o Maurício perguntou aqui exatamente sobre isso, sobre essa geração, sobre as composições. A sensação que nós temos é que é uma turma que não compõe mais. O Jorge Camargo, na live que eu fiz com ele, deixou bem claro que ele continua compondo direto. O Carlinhos Veiga também tem feito as parceragens, ele continua compondo. Mas você sente que a geração, ela de um modo geral, ela parou a composição? O que houve? Posso falar mesmo o que eu acho? Pode, por favor. Eu não acredito que eles pararam de compor. Então já começa aí minha resposta. Não acredito. Caras como esses que têm a graça de Deus que eles têm, o cara não murcha e acaba tudo. Não vem. Aí eu tô caindo do bando. Não, tá chegando para mim os negócios. Eu tô agora me tecnologizando aí com as lives, então vai chegar minhas coisas aí, mas por enquanto eu tô aqui ainda no mano a mano. Mas eu não acredito que essas pessoas não compõem mais. Primeiro, por ser Ô pequeno. Gerson, só para. O Maurício colocou aqui, talvez eu usei a expressão parou, mas talvez ele usou uma perfeita aqui. Isolou. Isolou. É, Isso. é. Tudo bem, Maurício. Ou foram isolados. Aqui eu deixo para se pensar. Ou foram isolados. Porque hoje, pelo menos se eu tiver errado, sei lá, podem berrar aí. Mas hoje, a música cristã, ela tem que ter, não acho que estou exagerando, ela tem que ter uma linha. Ela tem que acontecer de uma determinada forma. Para você ter, e por favor, eu também caminho sobre essa nova geração, tá? Sou amigo da Anívia, da Ana Paula, do Fernandinho, super chegados, André Valadão, todo mundo. Estamos juntos. David Keelan, todo mundo. Mas que também já foram de uma outra época, na minha maneira de ver. E estão firme aí. Estão firme aí, graças a Deus.
Só que hoje a música cristã, ela não é ela que impõe isso, mas quem cuida dela, eu acho que impõe formas e meios dela acontecer. Para pensar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, nós estamos terminando, então também o pessoal ficar esperto e até me ajudar orando também. Eu estou pensando em fazer umas 4, 5 músicas minhas filmadas, tal, para pôr em YouTube também. Olha só, violão, piano e cello. Olha só. Acho que pode ficar muito bonito. Outro dia eu amanheci pensando nelas, ouvindo os arranjos de cello, para piano e cello. Eu não sei como pode ser visto isso ou aceito. Eu estou querendo fazer porque eu estou sentindo no coração a convicção de Deus para fazer mesmo. E, da minha maneira de ver, eu acho que pode ficar muito bonito. Mas, Ramon, violão e cello, será que vai ter gente que vai querer ouvir isso aí? Eu sei que vai. Principalmente muitos que estão aqui agora, eu creio que vão ouvir. Graças a Deus. Mas, assim, não vai produzir, de repente, a não ser que Deus queira, 500 mil likes. 1 milhão de likes. Aliás, esse é um outro mistério, né? Como é que acontece, às vezes, certos likes com algumas pessoas, assim... Obrigado, Raquel, você vai ouvir, eu sei que você vai ouvir. E a Edjane também. Perdi o fio da meada aí. Mas, assim... Você estava falando sobre a produção, como tantos likes, né? Inclusive, fica a dica, ó, a Raquel podia cantar uma dessas músicas lá na frente, hein? Já pensou? Ô, A Raquel, Raquel você tocando? canta pra mim uma, Raquel? Você canta, Raquel? Você cantar uma pra mim, eu já vou te avisando, já. Oh, meu Deus, a voz dessa moça é fantástica e ela é muito de Deus. Raquel, me ouve aí, se você topar cantar, eu te chamo. Pronto, a volta. Mas estou te dando o exemplo de algo assim. Eu não sei quem vai curtir. Eu fazendo vai ser uma coisa assim, vamos ver no que dá. Entendeu? Esse é meu ponto. Então, todas as pessoas, todo esse pessoal, para mim, continuam compondo, Deus está neles, e só que, tá, mas tem espaço para eles? Alguém mais jovem, de repente, vai dizer, ué, tem um Instagram, faz no Instagram. Sim, mas tá me entendendo? Isso vai ser também trazido e recebido como música cristã. Poxa, olha a expressão, sei lá, vamos jogar, por exemplo, do Aristeu Pires. Por quem é esse cara? Que música bonita. Ele fez isso agora? Mas de onde que é esse cara? Quantos anos ele tem? Ele sabe, cara. E muitos não, entre aspas, têm tempo de saber. Tempo de saber, irmão. Tem que produzir, cara. Tem que fazer. Tem que acontecer. Hoje tudo é rápido. Tudo tem que estar na internet, tudo tem que estar no YouTube, tem que estourar rápido e tem que estar em tudo quanto é canto. Ponto. Falei. Tem um detalhe, não vai dar para a gente tratar agora, já estou explodindo todos. Gente, quem foi entrando agora, eu comecei a live com o Gerson às 11, está lá no canal, eu vou disponibilizar, isso vai para o podcast, então se inscrevam lá no História da Música Cristã. Essa conversa, eu com certeza, quando eu estiver na conversa com o Maurício no sábado, a gente vai abordar isso. Ontem não, hoje, era 1 hora da manhã. Se tiver um tempo eu entro, vai ser às 11 também? Ramon. A do Maurício é às 4 da tarde. Eu preciso olhar direitinho a agenda, mas eu vou te mandar depois o uniforme. É porque no sábado são 2, depois eu vou mandar direitinho. 1 hora da manhã, eu estava conversando, olha que loucura, nesse tempo de quarentena, com outra pessoa que entrou aqui na Like, que é o Lincoln Lira, que também tem conversado, feito lives, ele também trabalha aí nesse meio. E ele estava numa live com o Cris, que é do Filhos do Homem, e eu ouvindo, a gente começou a conversar e falando que é um momento também, assim, nós estamos em um momento de reflexão. Esse período está trazendo, inclusive, a música, né? Nós temos pessoas fantásticas. Eu estou vendo algumas produções de live. Ontem teve a live de um rapaz, eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele foi do Preto no Branco, ele está em Minas, esqueci agora porque é muita informação. Eu ainda estou com Janires e Sérgio Pimenta, entendeu?
Então, assim, extraordinário a qualidade técnica, a boa música, como o Maurício colocou aqui, sempre tem espaço. Mas realmente, algumas reflexões precisam ser feitas sobre tudo que está acontecendo. E nós temos, é 11 horas, está aqui, 11 horas no sábado. Né? E nós temos ainda pessoas, essa geração, a sua geração, Wesley Santos, excepcional a live dele ontem, fantástico. O Resgate fez uma live também incrível. E fora as outras, né? Como você colocou assim, mega produções. O que o Trazendo a Arca está fazendo em termos de... O que o Davi Sasser, na verdade, assim, assustador. Mas vocês ainda estão aqui. O termo que o Maurício colocou, eu às vezes, como eu fluto, eu gosto, eu sou eclético, né? Então eu sinto essa perspectiva do isolamento, eu já tinha quando eu trabalhava em Vencedores lá no final dos anos 90. Eu já via essa geração de vocês isolada naquela época. E essa questão digital, ela é muito séria. Hoje não tem como voltar mais, é o mundo digital. Então são reflexões, né? Eu quero agradecer assim a Gerson, olha, eu vou colocar no tema do podcast, eu vou colocar assim, aula. Né? Não faz isso não, pô. Cara, é uma viagem, assim, eu tenho certeza. Tem gente aqui, eu estou olhando, eles estão acompanhando desde as 11. Né? É verdade. Foi riquíssimo, assim, é um testemunho vivo, todos, né, eu tenho feito aí, são pessoas assim, mas a maneira das transições, dos estilos, né, é incrível, assim, os testemunhos que nós tivemos. Então, quero agradecer, nós vamos ter outras lives. Essas lives, ela hoje ainda já entra lá no Facebook, vou colocar no podcast, no YouTube, tudo isso. Tá bom? Obrigado, amanhã eu tenho uma conversa. Olha só, amanhã eu vou conversar com o Rodmaier. De tarde eu vou conversar com o Natan, da Banda e Voz, que também tem uma outra trajetória. Então, assim, já está acabando aqui. Gerson, muito obrigado. Muito obrigado, do fundo do coração. Obrigado, Ramon. Obrigado a todo mundo. Muito mesmo, viu? Vamos continuar em contato e estamos aí.